Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui de volta mais uma vez com o nosso podcast Velhinhos? Nem tanto. Nem tanto. Gente, estamos aqui hoje com uma pessoa assim incrível, uma super entrevista que vou falar, vai deixar você de queixo caído, impactado, porque é um testemunho de vida muito forte. Eu confesso que eu ouvi 2 vezes, quanto mais eu ouvia, mais eu queria ouvir. Porque o final é surpreendente, gente. O final é surpreendente, né? E esse testemunho, eu peço para que você, quando ouvir, começar a ouvir, deixe seu like, tá? Compartilhe esse podcast. Talvez pessoas estejam passando na mesma situação que essa pastora passou. Pessoas que talvez estejam na mesma situação que ela se encontrava. Ou se encontra até hoje, pessoas que se encontram até hoje, e você não tem coragem de falar. Sugestão, ouça o podcast e passa para essa pessoa. Mas não deixe passar mesmo, que vai ser uma libertação incrível. Não é isso, gente, Daniel e Ayrton? É isso aí, gente. Né? Estamos hoje com uma convidada aqui muito especial, com uma história fantástica, incrível. E nós estamos aqui conversando um pouquinho antes, daria para fazer um filme. É algo assim tremendo, impactante, né? E eu até peço com respeito, né? Eu chamo ela de moça, que ela é moça, é uma pastora, mas a história dessa moça é fantástica. Né? Tão novinha, ela já passou por experiências assim tremendas, profundas, marcantes, né? E realmente, a gente quer escutar 2, 3 vezes a história dela, que é algo realmente que vai impactar a sua vida. Né? Fica atento aí. Eutinho, dá uma palavra aí. É isso aí. Eu não tenho muito para falar, né? O Enéas já falou, o Daniel falou e a pastora vai contar tudo. Eu só vou dar uma sugestão. Tá? É melhor que você estar com um lencinho na mão, porque com certeza você vai chorar. Tá bom? Pastora Luciana, por gentileza, se apresente para nós. Prazer, eu sou a pastora Luciana, né? Luciana, conhecida mais como Luciana Rodrigues, né? Confesso para vocês que eu me nomeei como uma sobrevivente de Cristo, né? Diante de tudo que a gente viveu, que a gente passou, né? A gente superamos bastante coisa, ainda estamos superando, mas eu posso dizer que Ebenezer, até aqui, me sustentou o Senhor. Amém. Amém. Eu quero começar contando um pouquinho da minha história, né? Começar lá pela minha infância, Ok. que foi uma infância bastante conturbada, onde, devido ao processo que eu passei, eu adquiri muita crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão silenciosa, né? E eu vou começar a contar um pouquinho da minha história. Eu venho de uma família muito simples, né? Mas, porém, estruturada. A gente morava lá na cidade de Minas Gerais, Governador Valadares. Os meus avós, a minha família, era uma família bastante estruturada. E até que o meu pai e minha mãe começaram a enfrentar crises no relacionamento, né? Crises. E aí, devido eles tentaram separar, mas não deu certo, porque eles gostavam muito um do outro. E aí foi onde uma amiga da minha mãe orientou ela a ir para o ocultismo, né? Para ela ir para o ocultismo, que lá ela conseguiria melhorar o relacionamento, a vida, né? E o meu pai começou a ir, levou a minha mãe, e aí, devido a eles estarem lá dentro, eles começaram a se aprofundar, gostaram, ficaram lá. Só que o problema que estava no relacionamento passou a ser mais extenso. Começou a afetar a vida material, conjugal, financeira e familiar. Como diz a palavra do Senhor, um abismo chama o outro abismo. Exatamente. Né? E foi uma porta que eles abriram muito grande, né? Para que o inimigo entrasse e destruísse a nossa família naquela época. E aí minha mãe começou a ir, o casamento que estava balançando agora foi de água abaixo. E minha mãe, ela percebeu que meu pai mudou muito, foi onde ele começou a beber, ele começou a usar muita droga, se envolveu com muita droga, e aí ele começou a se relacionar com mulheres, né, com prostituição. E minha mãe não aguentou a situação. Por quê? Porque ele passou a ser agressivo, né? De início, ela disse que era agressão verbal. Depois, ele passou a agredir ela como pessoa mesmo, a bater nela. Ele chegou a quebrar os dentes da boca da minha mãe. Nossa. E minha mãe não aguentou a pressão. E ela decidiu vir embora para São Paulo,
né? Na época, tinha uma tia minha que também morava lá perto dela, e ela decidiu vir embora para São Paulo porque ele não aceitava o término do relacionamento. E minha mãe veio com a gente tudo pequenininho, abandonou casa, tudo, só pegou os documentos, algumas roupas e veio para São Paulo. A princípio, ela achou que ela chegaria em São Paulo e ela conseguiria a rede de apoio que ela achou que tinha da família, dos amigos. Só que quando minha mãe chegou aqui em São Paulo, ela procurou a família dela biológica e não encontrou. Minha tia havia mudado de casa, e quando ela chegou até a casa que elas moravam antes, que era o endereço que ela tinha, não tinha mais ninguém. A casa já tinha sido vendida e ela perdeu o contato totalmente com a família. Então, a primeira noite a gente dormiu na rodoviária, né? Dormimos na rodoviária. E aí o que ela tinha dinheiro, que ela tinha para se manter, para comer, a gente comeu por alguns dias até que o dinheiro acabou. Né? E o dinheiro acabou, ela começou a buscar ajuda em assistente social. E chegamos a dormir em abrigo algumas vezes, né? Dormia de manhã, dormia à noite, logo de manhã tinha que sair para o abrigo e tinha um horário de voltar. Às vezes ela voltava e às vezes não, né? Muitas das vezes a gente dormiu nas ruas de São Paulo mesmo. Nossa. E aí, nesse intervalo, ela conheceu uma pessoa, né, na época, e essa pessoa aparentemente tinha um recurso que ela precisava naquele momento para sobreviver com os filhos. E ela se aproximou desse relacionamento e eles acabaram ficando juntos. E minha mãe acabou gostando dessa pessoa demais, porque a princípio ele demonstrava ser uma pessoa bem desprovida, sabe, um chefe de família. E ele começou a cuidar da gente como se fosse filho dele, né? E a gente foi pegando carinho, respeito por essa pessoa. E aí minha mãe, ele decidiu, ele morava numa comunidade, ele fez um barraco na comunidade para minha mãe, para entrar com a gente dentro. E eu me lembro, que eu era muito pequena, mas eu me lembro que a gente dormia nos colchão no chão, passava a noite dentro do barraquinho na comunidade, e durante o dia a gente saía para pedir dinheiro na rua, para pedir cesta básica, e foi vivendo isso por um tempo, até que eles vieram morar junto, né? Vieram morar junto, e aí a minha mãe começou a se envolver com bebida, na época, com droga. E aí ela descobriu que ele era envolvido com essas coisas erradas. Só que ela já estava tão apegada a ele, né? E ele também, por incrível que pareça, ele também fazia parte do ocultismo. Meu Deus. Ou seja, né, hoje eu entendo que a maldição, ela não está sobre o ambiente, ela está sobre a vida das pessoas. Né? Então, ela achou que ela saindo daquele lugar, ela mudaria de vida, mas, na verdade, a libertação não é nada de fora para dentro, é de dentro para fora. Exatamente. Né? E ela morou com essa pessoa há bastante tempo. Aí a gente morava na comunidade, os nossos barracos pegou fogo várias vezes, né, na comunidade. E aí, até entanto, ele parecia ser uma pessoa muito boa, a gente chamava ele de pai, né? Ele dava presente para a gente. E a minha mãe se relacionou por um tempo com ele. Aí até que depois a gente começou a perceber que ele começou com muitos ciúmes da minha mãe na época. Tinha ciúmes dela se arrumar, tinha ciúmes dela sair. E ele começou a ser agressivo com ela também. E aquele ciclo começou a passar de novo na vida dela. Tudo que ela viveu com meu pai, ela passou a viver com essa pessoa, só com um pouco até pior. Né? Porque além dele ser agressivo... E eu me lembro que ele era tão agressivo, ele passou, sabe, ele teve uma mudança de comportamento tão radical. Ele acordava cedo e ele queria que a casa inteira acordava. Ele jogava água no nosso colchão. Nossa. Jogava água, levanta, abria a janela assim cedo, sabe? Colocava a gente para levantar, levanta, que vocês precisam ir pro farol para pedir dinheiro, sabe? Só que, na verdade, a gente passava o dia inteiro e meus irmãos pediam dinheiro no farol. Chegava no final do dia, dava para ele e era para ele usar droga com a minha mãe. Quantos irmãos? Nós éramos 6 irmãos. 6. Quantos anos você 6 tinha? irmãos. Na época, eu tinha entre 7 e 8 anos. Meu Deus. 7, 8 anos. Eu lembro, porque eu tenho essa lembrança Sim. que era essa idade, porque da época que eu me lembro como gente foi quando começou tudo isso a acontecer e logo em seguida eu fui para a primeira série, né? Coisa. E a gente viveu, não só eu, mas meus irmãos, nós sofremos muito por conta desse relacionamento, por conta dessa decisão, até que ele começou com a minha mãe levar a gente também para dentro do ocultismo, né? A gente foi consagrado dentro do ocultismo, né? E a gente aprendeu muita coisa lá e começamos a trazer aquilo para a nossa vida. Sim. A gente acreditava em um Deus só, a gente tinha a nossa religião, né? E toda a prática que a gente aprendeu lá, a gente começou a trazer isso para dentro de casa. Montar altares dentro de casa, acendia a vela dentro de casa. Eu lembro também
Teve uma vez que ele acendeu vela dentro de casa e uma vez a vela caiu, queimou o nosso colchão. Quando a gente foi ver, a metade do nosso barraco estava pegando fogo. Meu Deus. Por conta desse trabalho que ele tinha feito dentro de casa. Mais um pegou fogo. Mais um. E aí a gente sofreu bastante, o tempo foi passando, né? E aí a família dele morava no Rio de Janeiro. E aí ele chamou minha mãe para ir para o Rio de Janeiro, né? Tirar minha mãe daqui de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro. Minha mãe caiu na besteira de acompanhar ele para o Rio de Janeiro. E aí foi aonde foi a nossa perdição. Porque, assim, aqui ele já dava muitas evidências, mas quando chegou no Rio de Janeiro, foi aonde ele se revelou. Ele mudou, assim, da água por vinho. Ele começou a bater na minha mãe, ele passou a agredir os meus irmãos, né? Só que, até entanto, eu olhava aquela situação e eu não tinha noção, né? Porque minha mãe brigava com eles se agrediam, se xingavam verbalmente, mas daqui a pouco eles estavam juntos. Então, a gente não tinha noção, era muito criança. Você achava normal? Achava que aquilo, tipo assim, era normal, a gente chorava, entrava no meio para ele não bater nela, mas daqui a pouco ela estava junto com ele como se nada tivesse acontecido, né? Como isso acontece em muitas famílias, né? Exatamente. Esse ciclo vicioso. E o tempo foi passando. E aí, quando a gente chegou no Rio de Janeiro, a gente foi morar era tipo como fosse alojamento, só que era chamado a Fazenda Modelo. Era onde a prefeitura cedeu alguns como se fossem alojamentos para cada família que não tinha lugar para ficar. E minha mãe ficou morando nesse alojamento. Só que não tinha água nesse alojamento. A gente tinha que atravessar, tipo, como fosse um canavialzinho para ir pegar água no rio. E aí a gente ia, todo dia de manhã cedo, minha mãe acordava a gente, cada um pegava um balde e ia. E aí eu me lembro que teve uma vez que minha mãe foi e ela não me levou. E eu fiquei dormindo, né? Eu estava muito cansada e eu fiquei dormindo. E minha mãe tinha mania muito de dormir tarde, ficava jogando baralho o tempo todo. E eu me lembro que eu acordei com ele me chamando para jogar baralho. Como para mim ele era o meu pai, era uma coisa muito natural, eu comecei a jogar baralho com ele. E a gente gostava, porque era o momento que a gente estava todo mundo junto, mãe, irmãos, todo mundo junto. E ele me acordou e eu comecei a jogar baralho com ele. E aí eu percebi, assim, que ele começou a passar a mão nas minhas pernas. Ai, Né? Ele começou... Só que para mim, assim, era tudo muito normal. Ele fazia assim, peraí, deixa eu tirar isso aqui de você. E aí ele passava a mão nas minhas pernas. Aí ele falava assim, põe uma roupa mais leve, tá muito quente aqui dentro. meu Deus. Né? E eu, na minha inocência, ia lá e trocava de roupa. E ele falava, não precisa se esconder. Deixa eu ver vocês trocando de roupa. Então, para mim, era muito normal. Para mim, ele era o meu pai, era o meu herói. Né? Ele cuidava bem da gente, dos meus irmãos, a princípio, de início. Só que aquilo começou a ficar com mais frequência. Quando meus irmãos chegavam a pedir para jogar baralho, ele não deixava. Quando era eu, ele cedia. Só que na minha cabeça era normal. E aí, toda vez que eu começava a jogar baralho com ele, ele passava a perna em mim, a mão em mim, escondido. E aí, quando ele percebeu que a situação estava começando a ficar mais grave, ele começou a me ameaçar. Nossa. Né? Aí a aliciação começou a aumentar e já não era mais só a mão, entendeu? Eles esperavam uma oportunidade, minha mãe saiu, meus irmãos saíram, porque lá no Rio de Janeiro, a gente trabalhava, minha mãe fazia aqueles amendoim queimado, Sim. sabe? Que enrola no saquinho, põe naquele negocinho quente. E a gente ia para os faróis vender aquilo. Os meus irmãos mais velhos, eles iam mais com frequência do que a gente. Quando a gente ia com a minha mãe, que nós éramos menores. Os maiores iam sozinho. E aí eu me lembro que o meu irmão, minha mãe tinha saído para lavar roupa lá na bica, e eu fiquei dentro de casa, o meu irmão saiu para poder vender o amendoim queimado. E ele não quis ir nesse dia com o meu irmão. Ele ficou em casa comigo. E aí, quando eu acordei, ele já estava me aliciando, né? E ele trancou o cadeado, porque a gente era só um cômodo grande. Aí a gente fazia a separação entre a cozinha e os quartos onde todo mundo dormia junto. E ele trancou a porta e colocou o cadeado lá de fora. Passou a corrente para lá de fora, porque quem olhasse do lado de fora pensava que não tinha ninguém dentro de casa. Eu acordei com ele fazendo isso. Aí eu falei para ele, por que você está trancando a porta? Se a minha mãe já vem. E aí eu falei, meus irmãos saíram para vender amendoim. Ele falou assim, não, é porque se alguém bater na porta, vão pensar que não tem ninguém em casa, pode dormir. Eu, não, mas eu não estou mais com sono. Aí ele falou, então vamos jogar baralho. E eu, na minha inocência, fui. Sim. Aí naquele dia tinha uma boneca minha assim jogada no chão, né? Ele pegou a boneca e ele pegou uma faca. E aí ele falou assim, o que eu vou fazer com você hoje? Se você contar para alguém o que eu estou fazendo com essa boneca, eu vou fazer com você. Te ameaçando. E aí ele catou a faca, pegou a boneca
e pegou a faca e ficou esfaqueando a boneca na minha frente. Meu Deus. E ele falou assim, sua mãe chegar, seu irmão chegar, e você falar isso para alguém, do jeito que eu tô fazendo com essa boneca, eu vou fazer com você. Aí eu falei para ele assim, mas por que você tá fazendo isso comigo? Por que você tá falando isso para mim? E ele falou, tira a roupa. Né? E aí eu não queria tirar a roupa, e ele forçando. E aí ele viu que eu sempre fui muito chorona, né? E ele viu que eu comecei a chorar, ele falou assim, se alguém ouvir, e se alguém bater aqui na porta, eu vou matar você e vou me matar também. Aí eu falei assim, não, então tá bom, então eu não vou mais chorar. E eu sequei as lágrimas naquele dia, e aí ele começou a me aliciar, né? Ele pediu para que eu fizesse coisas com ele, e ali começou o processo do abuso sexual. Meu Deus do céu. E aí, toda vez que minha mãe saía, eu chorava muito para ir atrás da minha mãe, né? Depois daqueles dias. Aí teve uma vez que ele falou para mim assim, vamos comigo ali. E eu não queria ir, porque eu tinha medo de falar para minha mãe, porque ele falava assim, eu não mato só você. Primeiro eu vou matar a sua mãe na sua frente, e depois que você assistir a morte dela, eu mato você. Nossa. Né? E aí eu tinha muito medo. Eu olhava para minha mãe assim, eu falava assim, ela não merece morrer por causa de mim. Então é melhor eu ceder para ele do que perder a minha mãe e depois perder a minha vida. E aí ele falava assim, e os seus irmãos, eu queimo eles na sua frente. Meu Deus. Então era assim, muitas ameaças. E aí eu comecei a criar traumas dentro de mim. E a minha mãe chegava, ela perguntava se eu estava bem, e eu só falava... Isso, eu comecei a ter febre com frequência. Minha garganta começou a infeccionar muito, minha mãe levava no médico, fazia uma bateria de exame, o médico não sabia porque que eu vivia com aquelas febres. Só que, na verdade, era febre emocional. Né? Eu passava muito mal. E aí eu comecei a mudar. Aí os médicos falaram... Eu lembro que uma vez eu passei com o médico, e o médico falou para minha senhora, a gente precisa tratar ela, porque ela está com uma depressão muito forte. Né? E eles perguntavam para mim se alguém tinha mexido comigo. E eu falava que não, porque... Tipo, eu tinha que proteger ele o tempo todo. Sim. E não só proteger ele, como proteger toda a minha família. Exatamente. Então, ele colocou um caminhão em cima de mim. E toda vez que eu pensava em contar para alguém, que eu olhava para minha mãe, olhava para meus irmãos, eu imaginava aquela cena. Eles pegando fogo, ele matando minha mãe na minha frente do jeito que ele fazia com as minhas bonecas. Ele cortava as minhas bonecas. Gente. Entendeu? Ele jogava minhas bonecas fora. Minha mãe perguntava o que eu tinha feito com a boneca, cadê minhas bonecas? Eu falava que eu dava para os outros. Então, foi muitas ameaças que eu vivi dentro de casa. Até que um dia, a minha mãe chega em casa me dando a notícia que eu ia começar a ir para a escola, que ela tinha conseguido matrícula para mim, que eu ia para a escola. E assim, quando ela falou que eu ia para a escola, que tinha saído da minha vaga, para mim aquilo foi uma oportunidade muito grande. Um refúgio. Nossa, eu falei assim, agora eu vou ficar longe dele. Né? E aí eu fiquei muito feliz. E aí eu me lembro que o primeiro dia de aula, minha mãe estava trançando meu cabelo, né? E eu muito feliz para ir para a escola. Eu não via a hora de horário da escola. E aí ela falou para ele assim, você leva ela para mim? Aí eu falei assim, não, mãe, me leva. Minha mãe falou assim, não, é porque eu tenho com seus irmãos vender amendoim no Farol. E hoje é um dia muito bom. E eu falei, não, mãe, me leva. Ela falou, tá bom, então eu vou te levar. E a gente foi no caminho. E ele me olhava, sem ela perceber, ele fazia olhares para mim, que só dele me olhar, eu transpirava. E aí eu me lembro que eu fui as primeiras semanas para a escola, fiquei na escola, e aí a professora percebeu que eu era diferente das outras crianças, mas ela entendeu, tipo, é o primeiro ano dela, primeiro ano a gente né, fica tímido a primeira semana, e eu só gostava de sentar no último banco da carteira, porque ele falava assim, ó, o dia que eu for buscar você na escola, que tiver algum menino sentado perto de você, eu te mato no meio do caminho. Nossa. Então, assim, era muita tortura psicológica que ele fazia comigo, né? Então, assim, quando chegava alguma criança que sentava perto de mim, eu mudava de lugar. Eu mudava, sabe? E eu tinha muito medo dele chegar na porta da escola, me ver com algumas crianças. Aí a gente ia para a refeição, né, no horário do almoço na escola. Quando vinha alguma criança perto de mim, eu saía correndo para dentro do banheiro. Apavorada, né? Muito, porque eu ficava assim. E às vezes ele aparecia do nada, assim, na porta da escola. De repente ele aparecia assim do nada, sabe? E aí, quando eu via ele, eu comecei a ficar com muito medo dele, né? Só que ele falava assim, você não pode demonstrar isso na frente de ninguém. Porque se acontecer alguma coisa comigo, automaticamente vai acontecer pior com você e com a sua família. E aí ele começou a ter ciúmes dos meus irmãos comigo dentro de casa. Né? Minha mãe dormia numa cama de casal com ele, e eu e meus irmãos dormiam em 2 colchão. E a gente dormia de valete.
E aí ele começou a obrigar eu não dormir mais com meus irmãos. Ele mandava minha mãe colocar 2 cobertões, um travesseiro, separado dos meus irmãos. E algumas vezes, quando minha mãe estava dormindo, no meio da madrugada, eu acordava com ele me aliciando. Meu Deus. No meio da madrugada, eu acordava com ele, passando a mão em mim. E quando eu sabia que era a mão dele, eu chegava a mijar no colchão. E eu me lembro que teve algumas vezes que minha mãe me batia. Nossa. Porque ela falava assim, você já é grande para mijar na cama. Né? E ela me batia. E aí ela chegou a fazer simpatia para mim parar de mijar na cama. Ela brigava comigo, jogava a mesa para fora, que ela falava, não aguento mais lavar colchão, não aguento mais lavar lençol, você mijando na cama. Só que era de medo que eu acordava com ele me aliciando. E aí toda vez ele falava assim, ó, qualquer hora dessa eu te mato. Então o meu medo, quando ele chegava perto de mim, que eu sentia a mão dele assim, eu falava assim, hoje é meu último dia de vida. Todas as vezes que ele se aproximava de mim, eu sentia como se fosse meu último dia de vida, né? E aí eu fui para a escola e a professora colocava as crianças para fazer trabalho em grupo e eu não queria. Não queria fazer trabalho em grupo. Você não podia ter amiguinho na escola. Não, eu não queria, não do participava. E aí ela percebeu que algo diferente estava acontecendo comigo, que não era normal aquilo, né? E ela, toda vez que eu chegava na sala de aula, ela tinha o hábito de juntar as crianças assim e orar. Ela falava assim, toda vez que a gente entrava, ela juntava, a gente orava. Ela falava, dá a mão, um amiguinho um pro outro. E eu não dava a mão para ninguém, porque sempre do meu lado tinha um menino. E aí eu não pegava na mão. E ela falava assim, Luciana, pega na mãozinha do seu amigo. E eu tinha medo de eu segurar na mão do meu amigo e, de repente, ele aparecer na escola e visse aquela cena. E ela percebeu e ela começou a sentar mais perto de mim. Ela saía do lugar dela e sentava na hora da matéria. E eu tinha muita dificuldade, sem contar que eu ia para a escola só para dormir. Eu dormia porque, assim, ficava aquela imagem na minha cabeça, assim, dele pôr fogo na gente. E ele fazia ameaça e ele cumpria, porque às vezes que ele falava assim, vou pôr fogo, ele colocava fogo no barraco da minha mãe. Nossa. Ele queimava a roupa da minha mãe no varal, ele chegava em casa, ele jogava a comida, a panela de comida pronta no lixo. Ele acordava assim, sabe, já batendo na minha mãe. Então, foi muitas coisas que ele traumatizou, não só eu, os meus irmãos. Sim, com certeza. E aí, essa professora, ela começou a perceber que eu era diferente. Ela começou a se aproximar de mim por diversas vezes. E eu tinha muito medo dela. Tinha muito medo dela. Porque eu tinha medo, tipo, de eu chegar a se aproximar dela e eu acabar falando alguma coisa e, de repente, eu acabar destruindo a minha família. Só que aí ela foi ganhando a minha confiança aos poucos. Ela tinha muita paciência, né? Ela teve muita paciência. E aí eu me lembro que um dia eu estava tão exausta, que eu acabei contando para ela. E eu me lembro que quando eu terminei de contar para ela, ela falou para mim assim, não vai embora, fica aqui. Ela dispensou todas as crianças. E aí minha mãe chegou para me buscar, ela não deixou minha mãe me levar. E aí eu me lembro que eles me levaram para a diretoria e quando eu cheguei lá, o conselho tutelar já estava lá. Ah, que coisa, hein? E de lá eu fui levada para o orfanato. Você com 8 anos, com esse peso todinho. Misericórdia. Uma criança. Com 8 Uma anos. criança. E assim, a gente morava nessa fazenda modelo, todas as crianças brincavam do lado de fora. E eu ficava assim de longe olhando as crianças brincar. Meus irmãos, ele deixava sair para brincar. Só que ele colocava na cabeça da minha mãe assim, ela é menina, ela não pode brincar com menino. Não se pode deixar uma menina brincar com, mesmo sendo meus irmãos. Ele deixava meus irmãos sair, mas ele não deixava sair. E aí minha mãe colocou aquilo na cabeça também. Então, tudo que ele falava, minha mãe fazia. Só que ela não tinha noção do que acontecia quando ela não estava. E aí eu me pegaram na escola e me levaram para o orfanato. Simplesmente falaram assim, ó, você vai com a gente ali, tá tudo bem, daqui a pouco a sua mãe vem. E aí eu fui para o orfanato, não demorou muito, minha mãe apareceu lá no orfanato, começamos a conversar com a minha mãe, e minha mãe só dizia para mim assim, calma, tenha paciência que eu vou te tirar daqui. Fica calma que vai ter paciência que eu vou te tirar daqui. E aí eu perguntei dos meus irmãos, ela falou, seus irmãos também estão aqui no orfanato. Porque aí o conselho foi até a casa da minha mãe e recolheu todos os meus outros irmãos. Né? E daí, dali em diante, eu não tive mais contato, não sabia mais o que estava acontecendo. Fiquei no orfanato, não sabia. Eles estavam perto de vocês, os irmãos estavam no mesmo orfanato. Não, alguns deles ficaram, os maiores foram transferidos para outro orfanato e os menores ficaram comigo. Porque esse orfanato que eu fiquei, tinha um lado feminino e tinha um lado masculino. E era por idade. Se chegasse uma certa idade, era para outro orfanato que iria, né? Eu sei porque depois eles falaram para mim, né?
E aí, nesse orfanato, ficou eu e meus 3 irmãos, que eram os menores. Os outros maiores foram para outro Era só orfanato. você De menina. Só? Só você de menina. E detalhe, eu era o sonho da minha mãe. Minha mãe teve 5 filhos homens, por tentar uma menina que era o sonho dela e do meu pai. A senhora nunca contou essa história para sua mãe. Na época, não. E quando foi o conselho tutelar veio, aí sim ela ficou sabendo. Ela ficou sabendo. Ela ficou sabendo o que tinha acontecido, né? E aí ela entregou a minha documentação, porque eles pegaram. Qual foi a reação dela? Ah, ela entrou em desespero, né? Eu me lembro quando eu vi ela assim, ela só chorava demais. E eu também, porque ela só falava assim, o que aconteceu? O que você fez? O que aconteceu? Porque ela ficou sabendo tudo ali também. Sim, é. Até então, ela também não sabia de nada. Quanto tempo você ficou passando por isso com ele? Olha, o aliciamento foi por um tempo. Mas o abuso, logo quando começou, eu já... Não demorou muito, eu contei. Meu Deus. Contei porque eu sentia muito que meu fim estava chegando perto. Eu sentia que se eu não falasse, Sim. a qualquer momento eu iria morrer. E aí, quando ela ficou... Nossa, ela me pediu muito perdão. Ela, sabe, ela chorou muito. E ela só falava assim, eu vou voltar para te buscar, eu vou voltar para te buscar. Então, na época, ela me visitava assim, era... Toda semana, era 2 vezes na semana a visita. Depois passaram a ser 15 dias. Depois, uma vez por mês. Meu Até Deus. que chegou um tempo que ela não vinha mais. Não vinha mais. Dura, hein? Aí teve um momento assim que... aí eles começaram a fazer tratamento comigo no colégio, né? Eu me lembro que passei com muito psicóloga várias vezes. E eu não queria mais conversar com ninguém. Eu auto me bloqueei, não queria conversar mais com ninguém. Né? Eu não queria tratamento, eu não aceitava o tratamento. E aquilo gerou em mim muito, muito ódio, muita revolta. Eu tinha muito ódio dentro de mim. Sim. Sabe? Eu tinha muita crise. Quando eles vinham conversar comigo, eu agredia as tias do colégio. E no orfanato, como que era? Lá Exatamente, no orfanato. Que eu falo colégio é orfanato, mas é a Sim, mesma mas como coisa. que é no orfanato? O decorrer do dia no orfanato, como que era? Não, eu era muito monitorada. É, Eu tinha uma atenção, assim, especial, né? entendi. Eles ficavam o tempo todo atrás de mim, conversando comigo. Só que eu não queria ninguém, porque eu entendi o que estava acontecendo. A única coisa que eu queria é sair dali, eu queria minha mãe. Uhum. Então, eu perguntava à minha mãe o tempo todo e toda hora eles davam uma desculpa. Ela já vem, ela vai vir esse final de semana, ela vai vir. Até que as visitas pararam de vir. E aí eu comecei a receber uma visita de um casal, né? Um casal, a gente ia para o pátio e esse casal começou a me visitar, levar boneca, levar presente para mim. E aí eu não aceitava aquilo. Só que eu também não entendia que eu estava passando no processo de adoção, eu não sabia. Ah, Né? Eu tinha passado por psiquiatra, psicólogo, já estava um tempo no colégio e eu comecei a receber uma visita de uma família lá. E aí eles me pegavam no colo, davam um presente, conversavam. Eles começaram toda semana a me visitar. uhum. Até que teve um período que eu comecei a sair do orfanato para ir para casa deles, de final de semana. E eu me lembro que a primeira vez que eu saí do orfanato, que eu fui para casa deles, na casa deles tinha um quarto de princesa, todo decorado, cheio de boneca. E eu me lembro que teve uma boneca que era igual uma daquelas que ele tinha furado. E aí eu tive uma crise dentro da casa deles. Lembro de tudo. Eu entrei, eu fui muito bem recebida. Só que quando eu entrei no quarto, era um quarto de princesa. E qual é a criança de 8 anos que não sonha ter um quarto de princesa? Exatamente, é. E aí tinha uma boneca que era igual. Até a roupinha que ela tava era igual a que eu tinha. E aí foi onde eu tive o primeiro surto. E aí eles me pegaram e me ligaram pro orfanato e falaram, ó, preciso levar ela, que ela não tá bem. E eu voltei pro orfanato. E aí ficou no processo da adoção, aquela visitação, levava. A primeira família não deu certo, aí veio a segunda família, não deu certo. Até que eu decidi fugir do orfanato. Eu decidi fugir, né? As tia perceberam que eu chamava de tia na época, né? As monitoras que ficavam no Sim. quarto, elas dormiam no quarto com a gente, né? E eu me lembro que elas falavam assim, ninguém vai fazer mal para você. Aqui você tá segura. Eu tinha insônia, eu acordava no meio da noite gritando, acordava as crianças tudo no quarto, porque tinha o horário certo de dormir. Quando chegava o horário de dormir, elas apagavam a luz. Então, assim, ninguém podia nem conversar. E eu já acordava em crise gritando. Aí eu acordava o berçário, o quarto, tudo. Quanto tempo você ficou no orfanato? Assim, o tempo certo eu não lembro. Mas eu fiquei até passar por essas 2 adoções e não deu certo. Né? Mas eu fiquei um tempo. E aí eu não tinha notícia mais da minha mãe nem dos meus irmãos. Eu tinha muita crise, né? Eu sonhava com ele abusando Sim. de mim. A hora de tomar banho era a hora que eu mais odiava. Com certeza, né?
né? Pela situação Quando eu que falava, passou, se chegava o horário de tomar banho assim, eu gritava para ninguém tirar a roupa de mim. E as tia vinha e falava assim, a gente vai te ajudar. E eu falava, eu não queria que ninguém colocasse a mão em mim. Porque qualquer pessoa colocasse a mão em mim, já vinha aquela cena na minha cabeça. Entendi. Né? E aí eu comecei a ficar, tive crises, né? E até que eu fugi desse orfanato. Fugi por 2 vezes. A primeira vez eu fugi aleatoriamente. A segunda vez eu coloquei incêndio nesse orfanato. Você colocou incêndio? Coloquei fogo no orfanato. Entrei escondido na cozinha e peguei um isqueiro que tinha lá. E à noite eu incendiei os colchão, que a gente estavam dormindo. Aí disparou o alarme do orfanato. E a gente fugiu, eu e 8 meninas, pela lavanderia. Nossa. E aí, quando a gente chegou na rua, eu falei para as meninas se vamos se separar, porque eles vão procurar a gente. E no final do dia, a gente se encontra perto de um mercado vermelho que tinha lá perto desse orfanato, né? A gente marcou como referência esse mercado. E nós passávamos o dia inteiro andando nas ruas. E quando eu via um homem de barba, que ele usava muito bigode, assim, sabe? E ele era careca, eu me desesperava. Eu andava nas ruas, mesmo sendo criança, eu tinha muito medo de encontrar ele nas ruas, porque eu não sabia onde ele estava. E por incrível que pareça, era uma coisa assim tão espiritual, sabe? Porque eu acredito muito assim, sabe, que o reino espiritual ele existe, que eu olhava para as pessoas, eu via o rosto dele nas pessoas. Se eu visse um homem, parecia que o jeito que o homem andava era o jeito dele. Eu escutava vozes assim de alguém conversando assim, mesmo de longe, eu escutava as vozes dele falando na minha cabeça. Eu tive muitas alucinações. Estrago ali fez, né? Eu tive muitas guerras espirituais. Muita. Às vezes eu estava assim no ambiente, eu sentava assim, eu conseguia um lanche na rua, eu pedia para as pessoas pagar lanche para mim, eu ganhava um lanche, mas na hora que eu sentava para comer, eu escutava a voz dele falando assim, te achei. Eu jogava o lanche fora e saía correndo. E ficava o dia inteiro com fome. Tinha medo de voltar lá onde eu joguei o lanche, porque eu falava, ele está lá. Você achava que era ele? Achava que era ele. Por diversas vezes eu fazia xixi na roupa. Porque eu tinha medo de ir em bar e fecharem a porta. Ficar em ambiente sozinho. Você vê que assim, é uma coisa assim tão de louco, é tão espiritual, sabe? É tão surreal essas coisas que eu demorei muito tempo para conseguir entrar dentro de banheiro sozinha, né? Porque eu me lembro que todas as vezes quando eu era criança que eu estava tomando banho no banheiro, ele aparecia na porta do banheiro. E ele falava, não precisa ficar com vergonha de mim, não. Eu sou seu pai. Entendeu? Mesmo ele me aliciando. Então, aquilo me traumatizou muito. Sim, com certeza. E, às vezes, assim, eu fazia xixi na roupa, nas ruas. E aí, eu pedia esmola nas ruas, entrava no embasar, comprava roupa, trocava de roupa, para não ter que entrar dentro de bar para trocar roupa. Porque eu tinha medo de eu entrar dentro de um bar e algum homem entrar atrás de mim e abusar de mim. Então, foi, assim, uma tortura muito grande. É fácil, não. É uma coisa, assim, que só quem passou, só quem, sabe, viveu isso, sabe como que é. E aí eu fiquei esse tempo, aí teve um dia que eu estava com tanta fome, estava eu e 2 amigas, eu estava com tanta fome que a gente já estava passando mal, assim, já querendo desmaiar, vendo alucinação, assim, já, que eu entrei dentro do mercado com ela e eu falei assim, vamos entrar dentro do mercado e vamos abrir bolacha, vamos comer alguma coisa. A gente começou a abrir Danone, comer e jogar. E eu não tinha noção que aquilo que estava em cima da minha cabeça era câmera. Todo corredor tinha câmera e eu não sabia que aquilo era câmera que estava me filmando. Então, a gente comeu tanto naquele mercado que eu cheguei até a vomitar, de tanto que eu comi. E eu me lembro que eu limpei, assim, que a blusa que estava amarrada na minha cintura, joguei debaixo do balcão, assim, do mercado. E quando eu entrei no outro corredor, estava vindo segurança e o conselho tutelar. E eu fui recapturada, porque já estava em todo o noticiário que eu tinha fugido do orfanato. Eu e as meninas. E na minha inocência. Mas quanto tempo que você ficou... Você fugiu do orfanato? Quanto tempo? Eu acho que eu fiquei, assim... Ficou na rua, nessa situação? Eu não fiquei muito tempo, não. Porque, assim, como estava todo mundo atrás de mim, não só de mim, das outras meninas, mas eu fiquei uns 15 dias ainda na rua, escondida. Via viatura, a gente corria, escondia. Via perua do conselho tutelar, a gente corria, escondia. E aí teve uma fase também que ele me levou para a escola, quando eu estava na escola, e eu peguei piolho, né? Eu esqueci de contar. Eu peguei piolho. E aí a minha mãe, ela sentava assim para tirar o piolho da minha cabeça, né? Aí a minha mãe falou para ele assim, o que você acha da gente cortar o cabelo dela um pouco? Porque eu sempre gostei de cabelo muito comprido, né? E ele falou assim, é uma ótima ideia. Aí a minha mãe falou assim, você pode levar ela para cortar o cabelo? Ele falou, posso. Ele mandou rapar a minha cabeça. Nossa. Ele mandou rapar a minha cabeça. E ele cortou meu cabelo todo. E ele dizia assim, isso aqui é só para você saber que o dia que alguém sonhar
que eu faço com você, eu faço pior do que isso. Que coisa. E aí ele usava assim, como as crianças começavam a me chamar de Maria João por causa do meu cabelo, e aí ele falava pra minha mãe assim, não deixa ela brincar não, porque as crianças vão ficar mexendo, xingando ela de menino, e ela vai ficar com medo disso. E aí eu ficava presa dentro de casa vendo as crianças de touquinha na cabeça, eu colocava muita touca, calor, né? Aquele calor enorme, e eu de touca na cabeça, onde eu ia de touca na cabeça. Eu chegava nos lugares, as pessoas não sabiam se eu era menino ou se era menina. Que coisa, hein? Porque hoje eu faço minha sobrancelha, mas na época minha sobrancelha era muito grossa e ela era junta aqui, né? Então confundia muito, e eu era muito parecida com meus irmãos, né? E aí ele me torturava muito, principalmente psicologicamente. E aí nessa época que eu estava no orfanato também, eu estava com o cabelo já cortado como menino, só que começou a crescer, né? E eu comecei a sofrer bullying dentro do orfanato na hora, porque tinha um momento que a gente ia pro parquinho brincar, e as outras crianças ficavam me chamando de João, de Maria João, Maria João. E aí um dia eu tive uma visão, né? Apareceu um homem para mim e falou para mim assim, você não é Luciana, você é um menino. E aí eu comecei, você precisa entender que você é um menino. E aí eu comecei a aceitar e gostar que as crianças me chamavam de João. Foi onde eu comecei na minha infância a sofrer crises de identidade. Como eu não podia me relacionar com meninos, nem brincar com menino, que foi aquilo que eu aprendi, eu comecei a brincar um pouco com as meninas e comecei a aliciar as meninas. Okay. Começou outra fase na sua vida. Outra fase. Meu Deus. E eu comecei a querer fazer com as meninas aquilo que ele tinha feito comigo. Hoje eu entendo que era uma guerra espiritual. Sim, com certeza. Né? E aí eu ouvia vozes e eu ficava me declarando para as meninas, né? E eu falava para elas o que ele falava para mim: se você contar para alguém, eu te mato. Olha. Forte, hein? Que aí coisa. até que um dia elas contaram para uma das monitoras do orfanato, e esse dia eu fiquei sem recreio. Eu tive que comer a marmita no quarto e eu não podia sair para fora, né, para ficar com as crianças. E aí foi onde eles tiveram que me separar e me mandaram para outro orfanato. Isso tudo no Rio de Janeiro ainda. Tudo no Rio de Janeiro. Isso antes de vir para São Paulo, porque São Paulo Nossa, foi São pior, Paulo, né? E quando você foi recapturada no orfanato, né? Você fugiu de novo? Eu fugia, porque Você aí eu já fugia? queria ficar nas ruas. Eu já estava entendendo que toda vez que eu ia para lá, eles queriam que eu seja adotada por outra família, e eu não aceitava aquilo. Sim. Não Você aceitava. estava acostumando a ficar na rua já. Aí aquilo que eu tinha aprendido assim, no ocultismo, que eu via eles fazendo, eu passei a fazer do lado de fora. Que era fumar, era beber. Eu pegava bituca de cigarro na rua, acendia. E eu tinha aprendido a fazer uma reza lá, né, no ocultismo, invocar as entidades. E eu comecei a invocar as entidades. Criança, eu passava perto de lugares, centros, né? E eu sentava e ficava ouvindo. Eu entrava lá dentro, ficava sentada ouvindo aquilo. E eu comecei a absorver aquilo para minha vida, e era aquilo que eu queria. Que eu acreditava para minha vida. Porque eu aprendia com eles que a minha mãe tinha mania de fazer rituais dentro de casa com ele, né? Pedindo proteção, essas coisas. Então, eu comecei a invocar esses tipos de rituais para que o conselho não me achasse, para que as pessoas não me achassem, para que homem nenhum chegasse perto de mim. Aí, uma entidade, uma vez, apareceu para mim e falou para mim assim que a única maneira de ninguém nunca mais abusar de mim era eu gostando de mulher. Meu Deus. Que se eu começasse a me vestir como homem nenhum me enxergaria mais como mulher. E aí, nas ruas, até quando eu fui para o orfanato, eu não queria vestir roupa de menina. Eu chorava quando eles colocavam roupa de menina em mim. Eu já estava com o cabelo cortado e eu comecei a usar aquela identidade que eu recebi. Comecei a aceitar aquilo para minha vida. Sim. E aí as coisas foram acontecendo. Quando a gente veio para São Paulo... Aí eu me lembro que na época que eu ainda estava nas ruas e eu estava muito cansada, né? Parei em frente a uma rodoviária, lá no Rio de Janeiro, e tinha uns rapazes colocando as malas dentro do bagageiro. E aí eu entrei lá dentro porque, na verdade, eu não queria entrar lá dentro para dormir nem nada. Eu queria tentar roubar uma bolsa que estava lá dentro. Pegar uma daquelas bolsas porque eu queria alguma coisa. Sim. E eu entrei para furtar alguma bolsa lá dentro. Só que quando eu fui sair de lá de dentro com a bolsa, os rapazes que estavam colocando as bolsas na rodoviária apareceram e eu peguei e me escondi, me joguei no cantinho da mala e escondi. E eles fecharam o bagageiro.
E eu fiquei lá dentro. Você ficou lá dentro. Fiquei lá dentro, que eu falei, se eu bater e chamar alguém, eles vão chamar a polícia, eu vou voltar para o orfanato. E eu não queria voltar para o orfanato. Eu não queria. Eu já estava gostando das ruas, porque eu peguei o gosto da liberdade. Sim. Então, na rua, eu fazia o que eu queria, eu andava, eu comia o que eu queria, porque eu pedia dinheiro, às vezes as pessoas me davam. Então, eu comecei a viver outra vida. E eu aceitei tudo aquilo para mim. E aí, quando eu acordei numa estação, né, de rodoviária aqui de São Paulo. E aí, quando eles estavam tirando as malas, eu estava dormindo. Eles falaram, tem um menino dormindo aqui dentro do bagageiro. Começaram a gritar. E eu peguei e saí correndo dentro do bagageiro. Fiquei nas ruas por um tempo aqui em São Paulo, até que o Conselho Tutelar me pegou aqui e ligaram para minha mãe lá no Rio de Janeiro e falaram, mas chama sua filha, está aqui em São Paulo. E aí minha mãe veio do Rio para cá. Ela tinha conseguido, ela estava com meus irmãos, veio do Rio para cá. E aí ele saiu, porque ele ficou um tempo preso, ele saiu, e ele começou a perseguir a minha mãe. O dito cujo lá. Ele sabia o local que ele tinha construído o barraco para minha mãe, e era o único lugar que minha mãe conhecia. Minha mãe voltou para o mesmo lugar, né, da onde ela tinha saído para ir para o Rio com ele. E aí ele começou a perseguir a minha mãe, fazer ameaça com minha mãe, né? E nesse tempo, eu na rua, no orfanato, teve um dos meus irmãos que era o menor que foi para a Alemanha, que foi a adoção dele foi para a Alemanha. O juiz não liberou ele. Não liberou ele. Ele ficou no orfanato e o meu registro dele tinha sido anulado, porque foi os dois que tinham passado no processo da adoção. E ele foi adotado e foi levado para uma família na Alemanha. Só que a gente também não sabia mais do paradeiro dele. A última vez que eu tinha visto ele foi no primeiro orfanato, porque os nossos intervalos eram um intervalo diferente, né? Então, no horário que as meninas estavam descendo para o intervalo, os meninos estavam subindo. Então, era esse tempo que eu via ele, dava tchau para ele, assim, da grade. E depois eu nunca mais vi ele. Só que depois de 28 anos, foi onde a gente descobriu que ele estava na Alemanha. Sim. Que coisa, hein? E a gente fiquei aqui em São Paulo. Aí, algumas vezes, a minha mãe me achava, me levava para o orfanato. Teve um orfanato que ela colocou... Teve uma fase da vida dela que ela não tinha mais comida dentro de casa. Ela não tinha mais condições de estar com a gente. Ela já estava muito envolvida com a droga, com a bebida. E ela chegou no orfanato e entregou meus irmãos no orfanato. Ele veio para São Paulo procurar vocês também? Veio. Ele veio procurar ela, né? Ele veio atrás veio dela? atrás dela e ele soube onde encontrar ela. Ele Que sabia. coisa. Porque no começo, assim, ela se entregou tanto a ele que ela entregou até os parras, tudo que ela fazia, ele sabia, Sim. né? E aí ela colocou a gente nesse orfanato, que foi em Santa Amaro, depois quando ela voltou tinha sido desativado. E a gente ficou nesse orfanato em Santa Amaro por um tempo também. E aí um dos meus irmãos mais velho, ele já tinha saído do orfanato e ele começou a trabalhar. E ele tinha completado, acho que na época, 18 anos. E ele passou a visitar a gente no orfanato, né? E aí ele visitou eu algumas vezes no orfanato e ele falou para mim assim, eu vou vir te buscar. Eu vou vir te buscar e eu não vou te abandonar. E ele me tinha feito essa promessa para mim, que ia vir me buscar, né? Então, às vezes, quando eles me pegavam na rua, eu pedia para ir para esse orfanato, porque eu sabia que a qualquer momento ele ia lá me visitar e me buscar. E acontecia, né? Uma vez ou outra acontecia. E aí minha mãe já estava com tudo que aconteceu, ela se entregou nas drogas, na época. E ela começou a beber demais, usar drogas demais. E ficou com ele de novo. Cega. Pois tudo que aconteceu, ela voltou com ele. Para ele. Mas, e Sabendo de vocês, você não estava junto mais, você estava no orfanato. Estava nas ruas no orfanato, eu e meus irmãos. Nós sempre, depois de criança, a gente vivia assim nas ruas. Né? Ficava um tempo com ela, ia para as ruas. A gente ganhou a liberdade da rua. Sim. Então, a sobrevivência na rua. Né? A gente começou a ficar como andarilho na rua, via ela, cada um começou a seguir a sua vida. E foi onde eu conheci as drogas na rua, e foi onde eu comecei a passar a usar droga. Porque eu fiz alguns relacionamentos nas ruas, então eu comecei a dizer que eu gostava de mulher, me vesti como homem nas ruas, conhecia a droga, conhecia a bebida, conhecia a prostituição, mas não foi algo que eu gostei, porque eu queria mais me relacionar com mulher do que essas coisas. Eu sempre tive muito medo de homem, né? Eu não queria me relacionar com homem, não tinha planos de casar, não tinha planos de construir família. Isso era algo que eu tinha tirado do meu vocabulário, eu não queria. Isso, para mim, eu tinha nojo de homem, tinha medo de homem. E aí eu comecei a ficar nas ruas. E aí, nesse tempo, eu tinha perdido total contato dela. Algumas pessoas falavam assim, sua mãe veio aqui, sua mãe passou aqui, sua mãe está te procurando. E eu falava, não quero saber de nada. Não quero saber de nada.
E todos os meus irmãos, cada um vivendo da pior forma possível. Cada um com seus traumas, com seus complexos, e nenhum entendendo o outro, nada que estava acontecendo. Até que passou um tempo, a minha mãe já tinha voltado com ele, e aí eu fui para um orfanato em Alto Alvim, fiquei nesse orfanato em Alto Alvim por um tempo também, foi aonde eu fugi, e aí acho que o juiz abriu mão de mim, porque depois ninguém mais me procurou. Me levaram para a FEBEM uma vez, depois acho que eu passei na FEBEM 2 vezes, depois ninguém mais me procurou. Então, eu já sabia onde minha mãe estava, meus irmãos já sabiam onde encontrava ela, e nós ficamos vivendo a vida nas ruas. Nas ruas. Tinha dia que comia, tinha dia que não, pedia esmola nos faróis, tinha dia que voltava para onde ela estava, né? E ela, de hora que ela mudava muito de casa. Uhum. Quando eles tinham crise, ela mudava, com medo dele matar ela estava igual cigano. Não tinha paradeiro nenhum, Sim. né? E aí teve uma fase da minha vida que eu já tinha acho que entre 15 e 16 anos, já tinha aprendido a lei da sobrevivência na rua. Sim. Já falava muito na gíria, você não tem noção. Sabe, literalmente assim, o ocultismo, ele te roubou a minha identidade. Sabe, eu falava como homem, me comportava como homem, falava muito na gíria. E aí teve um momento da minha vida assim que eu via ela uma vez ou outra, meus irmãos uma vez ou outra. Aí um belo dia eu estava muito louca de droga. E eu estava sentada assim lá na Sé, no colégio da Praça da Sé, tem um colégio ali, né? Eu estava com alguns amigos ali, eles estavam tudo usando droga, né? E eu estava junto com eles ali. E passou um rapaz na rua e voltou. Eu me lembro que ele voltou e ele entregou um folheto para mim. E naquele folheto estava escrito assim: a última chance. Só que eu não quis ler ele todo. Sabe esses folhetos de evangelismo? Sim. Não tem aquela frase que eles colocam como um tema? Isso. Eu não quis ler o resto. Eu só li aquela frase, a última chance. Como eu estava meia louca, eu só entendi a última chance e não entendi mais nada. Eu não entendia nada, né, do evangelho, da palavra de Deus. Eu sabia que tinha um Deus, que a gente se referia ao cara lá de cima, mas não queria intimidade com ele, não queria nada sério com ele, né? Não era aquilo que eu tinha aprendido na minha infância. E aí eu li aquela frase e ficou queimando na minha mente, a última chance. E eu falei assim, eu vou morrer, alguém vai me matar. Então foi o dia que eu mais causei na rua, arrumei confusão com todo mundo, porque eu era muito macho. Só por causa daquela frase. Então eu achava assim, hoje eu vou de encontro com a morte. Os carros passavam assim, eu andava na frente do carro, que eu falei assim, se é a última chance, então eu vou desafiar a morte. Eu andava na frente dos carros. E eu me lembro que uma vez eu subi na 23 de maio, ali tem a Estação da Liberdade, né? Isso. Mais conhecida, e tem aquela descida dela que cai na 23 de maio. Isso. E eu falei, a última chance eu subi em cima daquela ponte, que dá o viaduto em cima e a ponte embaixo. Eu subi ali. Aí eu fui parada por uma viatura. Eles me tiraram, o que você está fazendo aí? Eu falei, é a última chance. Só que eu estava bem louca. Eles me tiraram de lá e falaram, sai daqui, senão a gente vai te prender, vai te levar. E me deram uma prensa lá psicológica e eu saí dali. E eu fiquei com aquela frase na minha cabeça, a última chance. Quando foi no final do dia, eu encontrei com uma amiga minha, que era da minha infância. Ela falou assim, Luciana, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estou daquele jeito, estou vivendo a minha vida. E eu falava muito na gíria. E ela falou assim, você está sabendo o que aconteceu com sua mãe? Eu falei assim, não. Ela falou assim, a sua mãe está entre a vida e a morte. Eu falei, é mesmo? Eu falei assim, tá bom, se ela morrer amanhã, você me avisa que vai fazer 2 dias. Que coisa. E ela falou assim, por que você está falando isso? Eu falei assim, porque eu não quero saber dela. Estou vivendo a minha vida, eu não quero saber de família, não quero saber de ninguém. Estou vivendo a minha vida. E ela falou assim, vai lá ver a sua mãe. Talvez seja a última chance. A frase. Quando ela falou aquilo, eu tomei um impacto tão grande com aquela frase, que eu falei assim, de novo você quer essa última chance? O que tem a ver a última chance? Por quê? Você vai me matar? Ela falou, não estou falando nada disso. Eu falei, não, eu comecei a estranhar ela, né? Ela falou assim, não, é porque a sua mãe, eu fiquei sabendo que a sua mãe está no hospital e ela está quase morrendo. Aí ela falou assim, vai lá ver a sua mãe. Eu falei, eu não vou ver minha mãe, não. Ela não precisa de mim, não. Deixa ela, foi o que ela caçou para a vida dela. Eu tinha muita raiva. Tinha muito ódio dentro de mim, sabe? Eu tinha muita maldade. Só passava maldade na minha cabeça. E, de repente, no final do dia, assim, eu comecei a andar. Saí andando, como andarina na rua, saí andando. Eu falei, eu vou lá nesse hospital. Aí eu me lembro que eu parei no bar, comprei um copo de vodka, tomei e fui andando. Subi a Consolação, fui quebrando as ruas lá, subi a Consolação todinha e cheguei lá no hospital. Cheguei lá nesse hospital e dei o nome da minha mãe. Aí falou assim, realmente ela está aqui. Aí, você me dá seu documento, você é de menor, né? Eu falei, sou de menor e eu quero entrar, eu quero ver minha mãe. E ela falou assim, você não pode. E eu comecei a tumultuar, gritar, xingar na porta do hospital.
Aí o segurança vieram, falou, ó, vai embora, você tá louca de droga, você tá cheirando bebida muito forte, vai para sua casa. E amanhã você volta. Eu falei, não, eu quero ver minha mãe hoje. Aí chamaram a direção do hospital para mim. Aí vieram o pessoal da direção do hospital e falou assim, o que você é dela? Eu falei assim, eu sou filha dela. Eu quero ver minha mãe, porque vocês vão matar minha mãe, se eu não ver ela, eu quero ver ela a última vez, já estou sabendo que ela vai morrer. Ela falou assim, ó, faz o seguinte, eu não vou deixar você entrar hoje, porque você não tem documento, e eu não posso autorizar você a entrar, porque, além de tudo, você é de menor. Mas se você prometer para mim que você vai vir aqui amanhã, boa, eu vou dar um jeito de conversar com a direção do hospital para você ver ela. E eu fui embora. Fui para casa de uma amiga minha, dormi. No outro dia eu fui lá boa, na porta do hospital. Aí mandei chamar aquela mulher, que era aquela mulher que falou comigo ontem. Aí saíram para fora e eles conversaram lá, e aí veio a assistente social, todo mundo falou assim, ó, a gente vai deixar você ver a sua mãe. Mas se você prometer para mim que você não vai fazer esse canto, você não vai fazer nada. Eu falei, tá bom. Me colocaram para dentro. Me levaram na UTI. Eu nunca tinha entrado numa UTI. Nunca tinha entrado numa UTI. Aí, quando eu cheguei lá, eles começaram a colocar luva em mim, um avental, máscara, touquinha na minha cabeça, luva no meu pé, um sapatinho no meu pé. Aí eu, por que vocês estão pondo isso em mim? Você sabe o que sua mãe tem? Eu falei, não sei o que ela tem. Ela falou assim, a gente vai deixar você ver sua mãe. Eu vi ela pelo vidro, ela estava nos aparelhos. Todos nos aparelhos. Nossa. Aí eu falei assim, mas não pode entrar? Ela falou assim, você acha que você está preparado para entrar? Eu falei, eu tô preparada assim, tô preparada para tudo. E eu entrei. Quando eu entrei, que eu cheguei perto da maca, eu falei assim, não, moça, mas você me levou no quarto errado, essa não é minha mãe. Ela falou assim, não, é a dona Aldete. Não é a dona Aldete Rodrigues da Silva? Eu falei, ela falou assim, é a sua mãe. Eu falei, não, a minha mãe não é assim, não, minha mãe tem o cabelo comprido, minha mãe tem o cabelo bonito, minha mãe é bonita. Ela falou assim, não, essa é a sua mãe. Eu falei, não, essa não é minha mãe, você está parecendo um zumbi, essa mulher. E ela falou assim, é a sua mãe. Aí ela falou assim, você pode ir ali que a assistente social quer falar com você? Eu falei, posso. Aí eu fui lá, ela falou assim, você não reconheceu ela, né? Eu falei, não. Ela falou assim, então, ela é a sua mãe. Você sabe o que ela tem? Eu falei, não. Ela falou assim, a sua mãe está com HIV. Meu Deus. E ela está entre a vida e a morte, né? Ela está aqui, já fizemos tudo que tinha que ser feito. Então, por que a gente autorizou a sua visita, mesmo você sendo de menor? Porque possa ser que seja a última vez que você veja ela. E eu me lembro que ela falou com essas palavras assim, ó, eu não sou Deus. Eu não posso falar para você que ela vai sair daqui viva ou que ela vai sair num caixão. Eu não sou Deus. Mas, pelo o estado clínico dela, se sua mãe viver mais 5 dias, ou se ela sobreviver de hoje para amanhã, é muita coisa. Né? Aí eu falei assim, eu posso ver ela então uma última vez? Ela falou assim, pode. Eu entrei dentro do quarto, odiei a marca, assim, mas eu não queria acreditar que é ela. E eu me lembro que ela tinha um sinal no peito de um burro que meu pai tinha dado nela. Estourou uma veia e ficou um roxo nela. E eu falei assim, eu me lembrei, falei assim, se ela tiver esse roxo no peito é porque é minha mãe. E aí eu puxei um pouco do lençol porque ela estava despida, não usava mais camisola nem nada, estava só com um lençol cobrindo ela. E quando eu puxei o lençol, estava a parte roxa no peito dela. Eu falei, essa é minha mãe. E ela contava para a gente uma história que ela tinha sofrido um acidente e ela tinha quebrado o braço. Um braço dela esticava, o outro não esticava todo, porque ela tinha pratina no braço. E ela tinha cicatriz da cirurgia. Eu falei assim, não é minha mãe. Eu vou dar a volta do outro lado da cama, porque se tiver essa marca, Sim. é minha mãe. Então, a minha esperança era, não vou encontrar a marca da cirurgia nela. Quando eu rodei a cama que eu olhei, a marca da cirurgia, a minha ficha caiu. Eu falei, é a minha mãe. Aí eu fui para dentro do banheiro, pedi para eles deixarem entrar dentro do banheiro, esse cara do lado de fora, assim, do vidro. Aí depois ele falou assim, a gente vai deixar você 5 minutinhos com ela, tá? Mas nós estamos aqui fora, qualquer coisa você pode chamar. Falei, tá bom. Ela falou, a visita já está acabando. Eu fui no banheiro e eu fazia muito tempo que eu não chorava. Sim. Muito tempo. E aí, quando eu entrei dentro do banheiro, aquela voz queimava no meu coração, assim, a última chance. A última chance. E eu comecei a entrar dentro do banheiro assim, eu comecei, sabe, passar toda aquela minha infância, assim, na minha cabeça, muita coisa. A convivência com ela, como ela era bonita, como ela era vaidosa. Passou um filme na minha cabeça. Sim, sim. E eu me lembro que eu sentei assim no vaso, assim, eu caí no chão no vaso, assim, que deu aquele choque de realidade em mim. E aí eu me lembro que eu falei assim, Deus, você que é daí de cima, o cara daí de cima, como todo mundo fala. Se você é mais forte daquilo que eu sirvo, me dá um sinal. Eu só pensei, eu não falei, eu só pensei. Eu falei assim, me dá um sinal, porque eu não acredito que essa mulher é minha mãe. Ela está muito desconfigurada, eu não estou reconhecendo ela. E eu falei assim,
se você tem uma obra como você usa tanta gente na rua, porque onde eu ia na rua, mesmo eu louca, bêbada, sempre Deus levava alguém para me evangelizar. Sempre alguém dizia assim, olha, moça, Deus tem uma obra na sua vida. E aqueles folhetos. Sempre recebi o folheto. A importância de receber um folheto na rua, né? Tinha vezes, confesso para vocês que tinha vezes que eu usava aqueles folhetos para fumar maconha. Você acredita? Eu pegava aqueles folhetos e eu usava. E aí, eu me lembro que eu estava assim, chorando. E aí, eu sempre usava assim, muito papel higiênico. Eu deixava muito papel higiênico dentro do bolso, né? E eu enfiei a mão dentro do bolso para poder secar o meu nariz, que estava escorrendo, e meus olhos. E eu enfiei a mão no jaco, que eu estava assim. Quando eu tirei, aquele folheto estava todo amassado no meu bolso. Aí, desamassei ele, aí estava escrito assim, a última chance. E eu falei assim, se é você que está falando comigo, então me dá um sinal. E eu quero um sinal agora. Porque eu sei que quando eu virar as costas, eles vão desligar esses aparelhos dela. E quando eu terminei de pensar, que eu me levantei do chão, que eu estou lavando meu rosto, eu escuto uma voz falando assim, Luciana. E aí eu saí para fora do banheiro assim, a minha mãe estava arrancando os aparelhos da boca. Olha só. Com 28 quilos, sem um cabelo na cabeça, com os olhos fundos, só o couro e o osso. Ela chamando assim, sabe? Os aparelhos, as máquinas começaram a apitar, os médicos me tiraram do quarto. E aí eles me tiraram, me sentaram no corredor assim. E aí quando eles saíram do quarto, eles viraram para mim e falaram assim, a sua mãe entrou em óbito. Puxa vida. E eu falei assim, eu vim aqui para ver ela morrer. Aí eu fui questionar a Deus. Naquele momento eu falei assim, tá vendo como você não existe? Porque se você existisse, eu acabei de falar com você, você foi e matou ela. Por isso que eu gosto das minhas entidades. E eu comecei a entrar em batalhas espirituais naquele momento, indagar a Deus. E aí eu me lembro que eu estava sentada assim lá fora, eles vieram conversar comigo, e aí eles falaram para mim assim, não vai embora, porque a sua família já está chegando, a gente já comunicou a sua família. E eu falei assim, como vocês comunicaram tão rápido? Ela falou assim, não, o médico já tinha mandado ligar para sua família para dizer que eles iam desligar os aparelhos. Na verdade, era para ter desligado ontem. Ele só não desligou porque ele sabia que você viria aqui hoje. E eu falei assim, e vocês esperaram eu chegar para depois vocês desligar os aparelhos da minha mãe? E comecei a gritar no corredor. Quando eu olho assim, a minha tia está vindo, junto com um dos meus irmãos. Ela está vindo no corredor, ela já me abraça. Eu falei assim, tia, eles foram covardes comigo. Eles esperaram eu chegar aqui para desligar os aparelhos da minha mãe. Minha mãe, não, filha, sua mãe já estava em estado mal mesmo. Não foi isso, ela me abraçou. E aí eu me lembro que, quando eu olhei para dentro assim, eles já tinham colocado um lençol em cima do corpo dela. E aí eles deram um papel para minha tia assinar. A gente saiu do hospital, e aí eu falei assim, hoje eu vou usar tanta droga que eu vou me matar. Se a droga não me matar, eu vou pular do viaduto, vou colocar uma corda no pescoço. Já saí com aquilo na cabeça, na mente. Já estava assim, cheia de guerras espirituais. Né? Eu sentia muito aquela opressão em cima de mim, né? E invoquei mesmo aquilo que eu servia. E aí eu estava em batalhas espirituais, eu escutava muitas vozes dizendo para mim assim, agora é o dia de você acabar com tudo. Né? Eu conversava muito com as entidades. Né? E eu falei, quando eu sair daqui, não vai ser só o enterro dela, vai ser o meu. E aí eu me lembro que quando eu estava no corredor com a minha tia assim, que a gente estava saindo dentro do hospital, porque a funerária era do outro lado do hospital. Não sei se vocês conhecem ali o Emílio Ribas, na Avenida Arnaldo. Do outro lado da rua tem um cemitério. Isso. E do lado tem um lugar que é onde você libera o corpo, né? Antigamente era ali, aí quem tinha condições ficava ali, senão ia lá pro lado do Hospital das Clínicas, que era da prefeitura. E a gente estava atravessando a avenida e, de repente, começaram a gritar o nome da minha tia. Aí eu falei, seu médico está chamando a senhora de novo. E minha tia foi e voltou. Quando minha tia foi e voltou, ela falou para minha tia assim, olha, eu não sei dizer o que aconteceu, mas a dona Aldete, quando chegou no necrotério, ela reagiu, os médicos subiram com ela e os médicos estão entubando ela de novo. Aí minha tia começou a gritar. Minha tia começou a gritar, eu sei que Deus existe. Eu não falei para você que Deus existe, filha, que Deus vai mudar a história da sua família. Ela sempre foi muito ministra na minha vida, né? E aí eu mesmo, incrédulo, eu olhei para o céu assim, eu falei assim, se isso for verdade, hoje eu me rendo. E aí eu me lembro que quando a gente voltou na sala do médico, o médico falou assim, cadê os papéis que eu te dei? Aí minha tia apresentou para ele, ele falou assim, tô rasgando esse óbito agora. Que a gente acabou de entubar a dona Aldete de novo e o coração dela tá batendo. Tá fraquinho, mas tá batendo. Eu não posso deixar esse papel na mão da senhora, porque enquanto o coração dela estiver batendo mesmo fraco, eu não posso atestar mais o óbito dela.
E rasgou na frente da minha tia e do meu irmão. E a gente foi, assim, um misto de emoção. E naquele momento, assim, eu estava muito confusa. E aí aqueles demônios falavam assim na minha cabeça, assim, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. E aí minha tia falava assim, enquanto você estiver aqui comigo, enquanto Deus estiver aqui com a gente no hospital, ele vai visitar a minha irmã. E eu sei que enquanto nós estamos aqui fora chorando, Deus está fazendo alguma coisa por ela lá dentro. Amém. E eu falava para ela assim, tia, mas eu não acredito nesse Deus. Ela falava assim, você não precisa acreditar. Só fique em silêncio e ouve o que ele vai fazer. Você não precisa acreditar. Agora não é hora de você falar nada. Só presta atenção no que ele vai fazer. E ela é muito ministra. Ela é, sabe, uma pessoa muito sábia. E eu falei assim, tá bom, então vamos ficar aqui. Aí, depois de meia hora, os médicos chamam ela para dentro e falam assim, olha, a gente vai manter ela nos aparelhos, tá? Damos adrenalina para ela. Ela reagiu à adrenalina. E a gente vai manter ela 24 horas, né, com os medicamentos, né? Ela está induzida ainda ao coma porque ela tem muito remédio no corpo dela ainda. Então, nós vamos esperar passar todo o efeito desse corpo para a gente atestar o óbito dela. Pode ser por conta da adrenalina, que ela tombou, que ela teve essa reação quando desceu. Então, a gente quer saber se é os remédios que ainda estão no organismo dela ou se é ela mesma que está reagindo. E aí, eu saí de perto de todo mundo, desci lá embaixo, fui fumar um cigarro, bebi de novo e subi. E aí, eu me lembro quando eu subi, que eu passei no corredor assim, veio uma senhora ao meu encontro e falou assim, hoje Deus manda te dizer que se você creres que assim como ele removeu a pedra de Lázaro, hoje ele remove a pedra do quarto que está a sua mãe. E eu não entendia da palavra, né? E eu falei, remover? Como assim? Como assim? Ela falou assim, Deus ressuscitou Lázaro em 4 dias. O que é para Deus entrar dentro do quarto da sua mãe e levantar ela? Deus só precisa que você dê uma chance para ele. E eu, de novo, a palavra chance. Só que, na verdade, era ele que estava me dando uma chance. Sim. E aí eu decidi naquele dia acreditar naquilo que estava sendo falado. E eu fiz um voto com Deus. E eu falei assim, Deus, se o Senhor existe, se tudo isso que está acontecendo no mundo é o Senhor, se é você mesmo. Só que eu não falei com essas palavras o Senhor, né? Só falei assim, Deus, se é você mesmo, o cara daí de cima que está fazendo tudo isso, se você me mostrar que é você mesmo que está no controle de tudo, o que você fizer daqui para frente, eu também vou fazer. E aí, quando a gente voltou no outro dia no hospital, acreditando que o óbito dela seria assinado, o médico virou para o meu irmão e falou assim, o coração dela está começando a bater em estado normal. Ela ainda está em coma, mas as máquinas, todos os exames dela estão começando a melhorar. A gente já pediu para repetir os exames dela de novo e ele falou assim, eu não sei te dizer o que aconteceu. E esse meu irmão, ele é do ocultismo até hoje. Sim. Ele só falou assim, você acredita em Deus? Aí o meu irmão fez assim, e eu falei assim, na hora, eu vi aquela palavra na minha boca assim, eu acredito. Mesmo eu com guia no pescoço, eu falei assim, eu acredito. E aí ele falou assim, então você se apega em Deus, porque já não está mais na mão da medicina. E depois daquilo, minha mãe se levantou e viveu mais 18 anos. Olha, 18 anos. que coisa. A minha mãe saiu do hospital numa cadeira de roda, usando fralda. A minha mãe saiu do hospital tomando papinha na boca. E aí eu fiz um voto com Deus que se Deus tirasse a minha mãe daquela situação, eu cuidaria dela. E aí eu abandonei as drogas, a bebida, o cigarro, para cuidar da minha mãe em cima de uma cama. É. E aí foi onde começou o processo de libertação na minha vida. Uhum. Porque na medida que que Deus estava tratando com ela, restaurando ela, reabilitando ela, Deus também estava fazendo o processo na minha vida. E começou. Quando as minhas amigas me ligavam para sair, para usar droga, vinha a abstinência, vinha o desejo, mas quando eu olhava para ela por cima da cama, eu dizia, ela precisa de mim. E eu preciso fazer por ela aquilo que ela não fez por mim. Então, foi aonde eu tive um encontro com Deus. Sim. E eu comecei a entregar minha vida. Tive muitas guerras espirituais, você não tem noção. Ouvia muitas vozes, os demônios dizendo que ia me matar, dizendo que ia acabar com a minha vida. Eu escutava a voz desse cara, assim, sabe? Nitidamente, assim, ó, te achei. Eu olhava para trás, não tinha ninguém, eu corria. Eu via visões, tinha muitas visões, né? Eu escutava a voz dizendo assim, se mata. Piorou tudo, né? Eu tive muita crise e eu falava assim, não, eu preciso voltar para o ocultismo, porque lá eu não passava por isso e agora eu estou passando. E aí teve uma vez que eu estava assim, na sala da casa dela, assim, orando, né? Eu não sabia orar direito, né? Sim, sim. Mas eu só me referia a esse cara lá de cima. E um dia eu chamei ele de pai. E eu me lembro que eu falei assim, pai,
se o Senhor existe, e se o Senhor tem realmente uma obra na minha vida, me mostra, me ajuda, porque eu estou numa guerra espiritual e eu não estou sabendo lidar com isso, e eu tô sentindo que eu estou perdendo as minhas forças. Porque eu tinha muito desejo de me matar. Tinha muita vontade, sabe? Eu tinha, assim, vontade de me matar por diversas vezes. Eu via, assim, o meu corpo pendurado numa corda. Eu sonhava com o meu corpo pegando fogo. Eu sonhava com eu pulando de cima de um viaduto, o carro passando em cima do meu corpo. Eu tive muitas visões, né? E ali, eu me lembro que quando eu olhei para o chão, assim, eu vi algo se rastejando. A luz estava apagada, se vi algo se rastejando. Eu tomei um susto, eu achei que era demônio. E quando eu acendi a luz, era minha mãe. Ela tinha descido da cama, assim, ela não dava mais. Não. Porque o HIV ela emagreceu tanto que ele encolheu ela. Ela parecia um bebê de colo. Atrofiou os ossos da minha mãe. Sim. Os ossos dela, as pernas dela. Parecia uma pessoa deficiente, minha mãe estava. E aquele dia, os dedos dela já não estavam mais atrofiados. Ela estava no chão, ela tinha descido devagarzinho no chão e estava se rastejando assim, no chão. E aí ela virou para mim e falou assim, olha, filha, eu estou andando igual um bebê. Eu estou aprendendo a engatear. Que coisa. E aquele dia foi uma experiência tão grande com Deus que eu falei assim, ele existe. Ele ouve oração. E eu falei para ele na sala assim, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero você, pai. A última pessoa que eu chamei de pai abusou de mim, mas eu sei que se eu chamar o Senhor de pai, eu nunca mais serei abusada. E eu tive uma madrugada inteira orando com Deus. E eu brincava com ela, falava assim, você é o meu bebê. E nós vamos engatear até você andar. Ela engateava de um lado na sala e eu engateava do outro com ela. A gente até brincava, assim, sabe, no processo de reabilitação dela. E aí a gente engateava assim. E eu falava assim, um dia você cuidou de mim, eu cuido de você. Eu pegava ela no colo, eu colocava ela na cama, eu trocava a fralda dela. E Deus, ele foi fazendo coisa assim extraordinária. Cada dia era uma surpresa. Cada dia, tinha dia que eu entrava no quarto, ela estava penteando o cabelinho dela que estava começando a sair. Ela ia em frente do espelho, começava, sabe, mexer as mãos, e os médicos falaram que ela nunca mais ia andar. E as coisas foram acontecendo assim de uma forma tão sobrenatural que eu comecei a acreditar nesse Deus e eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero viver esse sobrenatural para minha vida. E Deus levantou a minha mãe. Muitos vizinhos amigos da gente acompanhou isso. A minha mãe foi para a igreja. Minha mãe, ela era regente de um ciclo de oração. Olha só. O cabelo dela cresceu. E ela começou a se tratar, tomar os coquetéis. Eu ia com ela. Foi onde eu decidi abrir mão das drogas, de tudo, para ficar com ela. E comecei a ir para a igreja com ela. Eu tinha algumas recaídas, né? Sim. Que não foi fácil o processo de reabilitação. Mas, mesmo assim, não foi eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu. E eu acredito muito, assim, sabe, na palavra profética de Deus. Sim. Né? E quando eu pensava em voltar para trás, Deus me fazia lembrar da promessa que eu tinha feito para ele, do voto que eu tinha feito com ele. E eu dizia assim, não, eu não posso enterrar ela. Então, assim, mais uma vez, eu me via a vida dela na minha mão. A primeira vez foi uma decisão que se eu contasse para alguém o que eu estava passando, ela morreria. E daquela vez eu olhava assim, se eu voltar para trás, ela também vai morrer. Então, eu decidi a permanecer na igreja. E ela foi se levantando e ficou bem. Aí, um belo de um dia, já tinha muitos anos que tinha passado, eu já estava casada, já tinha filhos. E um dia, um dos meus irmãos chega lá em casa, passa lá em casa e fala assim, Lu, você quer ganhar R$50? E eu estava precisando muito nesse dia. Que meu neném a fralda dele estava acabando, e eu não trabalhava ainda, né? Eu falei, oxe, agora. Ele falou assim, faz faxina no meu quarto? E eu falei assim, tá bom. Aí ele falou assim, tá, a mãe lá, eu deixei a chave do meu quarto com a mãe. Eu falei, tá bom. E eu subi para limpar o quarto dele. E eu comecei a arrumar. E aí, daqui a pouco, uma voz falou para mim assim, arrasta o guarda-roupa e puxa a gaveta. Arrasta o guarda-roupa e puxa a gaveta. E eu olhava para aquela gaveta e algo me incomodava. E eu limpando, dobrando as roupas dele, arrumando. E, por fim, depois que estava tudo em ordem, que eu olhei pro quarto assim, eu falei assim, vou tirar uma foto, eu vou mandar para ele como é que tá o quarto dele. Aí veio aquela voz de novo, arrasta o guarda-roupa e abre a gaveta. Puxa a gaveta. Aí eu puxei e abri a gaveta. Quando eu abri a gaveta, eu encontrei um saco cheio de remédio. E vários exames. E aí eu peguei, catei aqueles remédios e falei assim, oxe,
será que ele comprou guarda-roupa e nem sabia que veio isso? Olha a minha mente. Sendo que você compra guarda-roupa desmontado, você paga para montar. Na hora eu falei, será que ele comprou um guarda-roupa e alguém colocou isso aqui? Será que é alguma obra, alguma coisa assim, né? Um monte de remédio, achei estranho. Quando eu abri a sacola, eu achei aqueles remédios muito comum. Eu falei, eu conheço esses remédios. Quando eu olhei, eu falei, é os mesmos remédios que minha mãe toma. Ah, minha mãe deve ter guardado esses remédios aqui. Eu na minha cabeça, ela deve ter... Então, minha mãe não está tomando os coquetéis. Ela não está fazendo os exames. Catei as folhas, eu fui ler. Quando eu fui ver, era o nome do meu irmão. Nossa. Aí eu comecei a ler os exames, eu não estava entendendo muito. Aí, quando eu comecei a descer a leitura, eu falei assim, mas esses exames é o mesmo que minha mãe faz a cada 4, 5 meses. Aí teve um exame que já estava bem rasurado, assim, o exame. Aí estava escrito assim, soro positivo. E aí eu falei assim, deve ser da minha mãe. Subi em cima para ler o nome. Eu falei, deve ser minha mãe que colocou aqui. Quando eu olhei o nome do meu irmão. Nossa. Aquilo me quebrou no meio. Eu falei, não, deve ser alguma armadilha do inimigo. Não, isso aqui não tá acontecendo, isso aqui não. E aí eu fiquei na casa da minha mãe, não contei nada para ela, tranquei o quarto, fiquei esperando ele chegar. Quando ele chegou, ele entrou dentro do quarto, eu falei, nós precisamos conversar. E ele falou, o que foi? Tranquei a porta do quarto, eu falei, o que é isso aqui? Ele, quem mandou você mexer no meu? Ele ficou muito bravo comigo na hora. Eu não mandei, eu só mandei você arrumar meu quarto, você não tinha que ter tirado a gaveta do lugar, por que você fez isso? E eu falei, o que está acontecendo? Conta para mim. Aí ele abriu a porta e falou, chama a sua mãe lá. Aí eu chamei minha mãe entrou. Ele falou assim, agora eu vou falar a verdade. Sabe o que é? Você lembra quando você separou dele? Você lembra quando você voltou com ele? Minha mãe falou assim, lembro. Ele falou assim, então, quando você saía, ele pulava a grade, ele entrava pela janela e ele me abusava de mim. Meu Deus. Ele abusava de mim e falava que se eu contasse para alguém, ele mataria a senhora. Ele colocaria fogo nos meus irmãos. Então, tudo aquilo que ele falava para mim, ele passou a falar para ele também, né? Desculpa, gente. Não, que isso. Imagina. E ele passou a falar pro meu irmão também. Quer tomar uma água? E aí e a gente descobriu que ele tinha passado HIV para minha mãe e pro meu irmão. Nossa. E aí depois eu Estrago. entendi que ao longo da vida, que o tempo que eu fiquei nas ruas, o tempo que eu fiquei no orfanato, mesmo ferida, com fome nas ruas, era Deus me guardando. A gente descobriu, e aí ele contou e falou assim, o médico me deu 4 meses de vida. Mas você olhava para a aparência dele e você não dizia que ele estava daquele jeito. Você não dizia, porque ele era bem, ele era um menino muito extrovertido, muito brincalhão. E o tempo que o médico deu para ele morreu. A primeira internação que ele teve, que a minha mãe teve a primeira recaída, se restaurou e viveu 18 anos. A primeira recaída que ele teve, ele se entregou à depressão no hospital. Os exames dele, por fora, ele estava maravilhoso, mas por dentro. E ele estava com muito câncer, que é metáforas que dão só quem tem HIV. E um dos cânceres estava causando muito sangramento no pulmão dele, né? E ele começou com muita falta de ar. E aí ele estava com anemia muito profunda. Os médicos precisavam dar sangue para ele. Ele assinou todos os termos no hospital, que ele não queria mais viver. E quando foi 4 meses, eu estava enterrando meu irmão. Meu pai. Depois de 4 meses, a minha mãe parou de tomar os remédios dela, desistiu do tratamento. A fé dela ficou abalada, ela se entregou à depressão e ela morreu. Logo em seguida. Puxa vida. Ela morreu. Meu. Aí passou mais um tempinho, ficou nesse apartamento, morava ela e meus 2 irmãos. Passou mais um tempinho, o meu único irmão que ficou no apartamento, que ele morreu, e eu falava assim, mãe, eu não consigo entrar na sua casa porque tudo que eu entro lá dentro eu vejo, me lembra o Gleiciano. Então, muito difícil ir na casa da minha mãe, era muito difícil. Eu entrei no quarto dele no dia para pegar a roupa para enterrar ele, e eu não queria mais ir na minha mãe. Depois de 4 meses, eu me vi entrando dentro do apartamento para enterrar a minha mãe. Passou mais um tempo, ficou meu único irmão dentro desse apartamento. E ele também usava muita droga. E aí ele estava tendo muitos surtos. Ele falou para mim que vinha muitas vozes, muitos demônios dizendo para ele, chegou a sua hora. E eu tentei levar ele para a igreja, mas ele não queria.
ele não aceitava. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu não sei se ele também foi abusado, se ele talvez ele morreu com isso. E ele também se entregou às drogas. E aí o meu outro irmão viu o estado que ele estava, falou, eu vou levar ele para minha casa para ver se ele fica bem, porque ele está sentindo muito a morte da mãe do Gliciano. E ele sentou na mesa para comer do meu irmão e ele morreu sentado na mesa. Nossa. Nossa, meu. E quando antes dele entrar em óbito, eu estava indo pregar na igreja, num congresso, e eu liguei para o meu irmão, falei com ele, conversei com ele um pouco, né? E aí ele falou assim, tá bom, meu irmão, vai lá pregar. Aproveita e ora por mim, vê se Deus me quer, porque do jeito que eu tô aqui, minha irmã, só Deus mesmo para me querer, né? E eu falei assim que eu sair do culto, eu já falo com você, tá bom? E aí eu me lembro que eu fiz uma oração na porta da igreja por ele, eu falei, meu irmão, você acredita em Deus? Entrega a sua vida para Deus. Eu falei para ele assim, eu não suporto mais passar por nenhum luto. Eu ainda falei assim para ele. E quando eu estava chegando no final da minha mensagem, alguns amigos entrou na igreja e o pastor falou, filha, você precisa descer, porque estão te chamando na secretaria. Deixa que eu encerro aqui o culto. Eu falei, não, pastor, deixa eu terminar a mensagem. Eu sentia que estava acontecendo alguma coisa, mas eu não sabia o quê. Meu coração gelou em cima do altar, eu já estava tremendo. E eu falei, eu preciso concluir a mensagem. Eu preciso, concluir a mensagem. Eu olhava para aquele monte de gente me olhando, que era um congresso grande que eu estava. E quando eu terminei a mensagem, que eu desci, estava todo mundo já com um copo de água para mim, bebe. Eu falei, o que foi? E eu pensei logo nos meus filhos, né? Primeira coisa que veio na cabeça dos meus filhos. Ele falou assim, seu irmão acabou de morrer. Eu falei, meu irmão? Eu falei, que irmão? Falou, Luciano. Eu falei, não, imagina. Eu falei com eles, tem 40 minutos que eu falei com ele aqui atrás. Eu falei, deve ser trote, tá vendo? Vocês acreditam em tudo que os outros falam para vocês. Aí eu peguei o celular da minha bolsa e falei, você quer ver, ó? Aqui, ele me mandou até uma foto, eu mandei até uma foto para ele que eu estava no culto. Quando eu catei meu celular, um monte de chamada da minha família perdida. Nossa. Quando eu vi a chamada, todo mundo, cadê você? É urgente, é urgente. Eu perdi o sentido. Eu olhei para a cara do pastor, para a cara de todo mundo. Eu falei, pastor, fala para mim que é mentira. E ele falou, filha, é verdade. Você precisa ir para a delegacia, que a sua família já está lá te esperando. E aí eu enterrei o meu outro irmão. Meu Deus. Nossa, que golpe. E aí o meu irmão mais velho, até hoje, ele é do ocultismo. E desde a morte da minha mãe, ele nunca mais teve contato assim com a gente. É muito difícil ele falar com a gente, né? O único acesso que ele tem sou eu. Porque no dia do sepultamento da minha mãe, ele falou assim, a minha mãe morreu, então para mim vocês, todo mundo morreu também. E aí eu me vi só eu e meus filhos, né? E aí, muitas das vezes, eu passei por guerras espirituais, porque o diabo, ele falava para mim assim, você acha que vale a pena servir a Deus? Está dentro da igreja? Olha que você enterrou sua família inteira. E aí eu passei um processo no meu primeiro relacionamento, me divorciei logo em seguida da morte da minha mãe. Eu descobri uma traição, né? E aquele casamento estava, assim, muito conturbado. Não tinha mais respeito. Eu passei muita dificuldade com meus filhos. Muitas vezes eu ia pregar sem água na minha casa. Não contava nada para ninguém. Eu tinha uma vizinha que me acolhia e eu ia pedir para ela, porque eu estava naquele primeiro amor. E toda vez que eu estava no altar, eu me renovava no altar. E era o único lugar que eu queria estar, era no centro da vontade de Deus. Porque era o único lugar que o diabo não falava comigo. Então, eu queria me refugiar o tempo todo na obra. Então, todas as oportunidades que vinham para mim, eu abraçava todas. E aí, essa pessoa que eu me relacionei, ele não trabalhava. E eu passei muita dificuldade, sabe? Cortaram minha água, cortaram minha luz. Nossa. E eu ia pregar, sem água e sem luz dentro de casa. Deixava meus filhos com a minha vizinha. Quando eu ganhava uma oferta, depois do culto, eu comprava velas. Comprava pão, coisas prontas para poder fazer para os meus filhos. E eu chegava em casa, acendia as velas. Ia na minha vizinha, tomava banho, acendia velas, dormia. E no outro dia eu falava para meus irmãos, para meus filhos assim, eles muito pequenos, eu falava assim, Deus uma hora vai mudar a nossa história. Teve uma vez que eu tive uma guerra tão espiritual, depois dessa separação, porque eu não aguentei, sabe, a falta de respeito, tudo que eu vivi nesse relacionamento, que eu falei assim, eu não posso ficar aqui, porque se eu ficar aqui vai tomar um rumo. E eu queria que aquele ciclo se encerrasse. Eu não queria mais viver aquilo. Eu falei, Deus, eu não quero mais viver esse ciclo na vida dos meus filhos. E eu já tinha divorciado, eu estava sozinha no apartamento com meus 3 filhos. E eu tinha acabado de voltar de uma agenda. E
Quando eu sentei na sala, assim, foi um culto tão abençoado. Deus me usou tão poderosamente. E eu me lembro que eu apaguei a luz da sala, assim. Antes eles cortarem minha luz, eu apaguei a luz da sala. E, de repente, assim, eu escutei uma voz dizendo para mim assim, você vai continuar pregando? Escutei uma risada bem forte no centro da minha sala, assim, você vai continuar pregando? E aí eu comecei a pensar, falei assim, ele matou a sua mãe, matou os seus irmãos. Olha, nem água na sua casa para beber você tem. Nem comida no armário você tem, você vai continuar pregando? Volta para cá, você é nossa. Quando você servia a gente, você não passava por isso. Todo dia você comia marmita quente. Todo dia, tudo que você queria, eu te dava. E agora que você está servindo a ele, olha o que você está passando. E esse meu irmão que tinha morrido, ele andava com muito chumbinho, porque às vezes ele ficava descendo no barraco na comunidade, e ele dormia no barraco e tinha muito rato. E ele andava com chumbinho na bolsa. E aí eu entrei dentro do quarto e eu fui mexer em cima do guarda-roupa. Não lembro o que eu fui pegar. Caiu o saquinho de chumbinho de cima do guarda-roupa. E quando caiu aquele saquinho de chumbinho de cima do guarda-roupa, eu peguei aquele saquinho de chumbinho. E eu fui para a cozinha. E aí eu abri o armário assim, só tinha um pouquinho de arroz, né? E fubá. Eu falei, eu vou fazer uma polenta e um arroz. E eu tinha um feijão pronto. Eu coloquei o feijão para ferver e coloquei os chumbinhos dentro do feijão. E aí eu tranquei a porta do apartamento e falei assim, vou comer, vou dar para os meus filhos. E quando eles encontrarem a gente, vai estar todo mundo morto. E eu dei vazão àquelas vozes. Eu comecei a entrar em crises, comecei a chorar muito. E aí aquelas vozes diziam assim, tá vendo? Eles vão acordar amanhã. Eu olhava eles dormindo assim, eles vão acordar amanhã, você vai dar o quê para eles comer? Ah, mas eu vou te dar uma alternativa. Pega o chumbinho e faz uma comida que eu vou comer junto com você. E eu comecei a dar vazões, já estava na igreja, dei vazões àquelas vozes. E eu me lembro que eu fiz aquela comida para mim e para meus filhos. E aí um dos meus filhos acordou e acordou os outros, só que eu não vi que eles tinham acordado, as crianças. E aí eu terminei de fazer a comida, coloquei no pratinho deles assim, eu falei, a última comida que a gente tem, então vamos comer. Vou trancar o apartamento. Já tinha travado todas as janelas do apartamento. E eu falei, vou trancar a porta, vou esconder a chave, porque ninguém vai achar a chave, nem as crianças. E eu fiz o prato de comida para meus filhos. E eu estava indo no quarto para levar para eles comer. Eu falei, vou colocar eles para comer num quarto. E eu vou comer no outro sozinha. Porque eu falei, não quero ver eles morrer, não quero que eles me vejam morrer. Só que quando eu estou chegando na porta do quarto, o meu filho, que hoje ele tem 19 anos, ele estava com os 2 irmãozinhos dele pequeno, de joelho dobrado. E ele falou bem assim, de mãozinha dada com os irmãos dele, falou assim, papai do céu, a minha mãe está chorando na cozinha. Mas ela sempre me ensinou que o Senhor sempre cuidou da gente. Hoje a gente não tem nada para comer. Mas, papai do céu, ela sempre disse que o Senhor provê todas as coisas. E eu parei e comecei a prestar atenção na oração deles. Aí ele falou assim, ele virou para mim e falou assim, mãe, posso te falar uma coisa? Eu falei assim, pode. E eu com o prato na mão assim, o coração assim, sabe? Eu séria assim, olhando para eles, porque eu estava muito centrada naquilo que eu ia fazer. Sabe? Eu dei lugar para o inimigo entrar na minha vida. E ele olhou e falou assim, eu amo ver a senhora pregar. Eu amo ver Deus te usar. Você prega tão bonito, mamãe. E ele falou assim, papai do céu acabou de falar para mim que eu estava orando aqui, que ele já preparou a nossa vitória, que essa prova está chegando ao fim. E aí as lágrimas começaram a cair do meu rosto, ele levantou do chão e falou para os irmãos dele assim, dá um abraço na mamãe, porque a mamãe precisa de um abraço agora. E eles me abraçaram. Naquele momento foi como se eu tivesse caído na realidade. Eu olhei para a cara deles e eu falei assim, catei o prato, eu falei, vocês pegaram no prato? Ele falou, não. Aí eu catei o prato de comida, catei um sacola de lixo, comecei a amarrar, joguei dentro do lixo. Eu falei para eles assim, não conta para ninguém que eu fiz essa comida para vocês. Só que eles não sabiam que tinha chumbinho na comida. Mas na minha mente eles sabiam. Sim. E eu catei a sacola de lixo. Falei assim, vou descer para os vizinhos não ver, vou jogar fora. Só que quando eu estou descendo a escada, eu encontro um irmão da igreja. Ele falou assim, missionária, na época eu era missionária. Eu falei assim, missionária, tem 1 hora que eu estou rodando isso aqui atrás de você. Eu falei, se atrás de mim, e eu estou com a sacola com lixo, com a comida. E eu falei, se atrás de mim, eu falei assim, ele descobriu. Contaram para ele o que eu fiz. Olha como o mundo espiritual existe, gente. É muito sério isso. E eu catei a sacola, coloquei para trás. Ele falou, você está com medo do quê? Eu falei assim, nada, o que te contaram? Ele falou assim, não, é que eu estava vindo do serviço. E aí Deus falou para mim assim, vai lá no mercado e faz uma compra para minha filha. Vai lá no banco, pega todo o dinheiro que está na sua conta e leva para minha filha. E ele falou assim, missionária, eu trouxe 3 cestas básicas para você.
e tem 3 mil reais aqui que Deus mandou eu te abençoar para você pagar as suas contas. Não sei como que você tá, não sei, mas eu tava no meu serviço arrumando, na hora de sair, que eu fui lá no onde troca roupa, assim, sabe? Trocar de roupa, o Espírito Santo de Deus falou para mim assim: hoje você vai passar no mercado e vai comprar do bom e do melhor. Vai lá no banco, pega todo o dinheiro que está na sua conta e leva para minha filha. Ele falou: eu fui na igreja, que eu sabia que você estava pregando, só que eu cheguei lá, você já tinha ido embora. E eu olhei para cara dele e falei assim: Deus mandou me abençoar? Aí ele falou assim: mandou. Aí meu menino desceu atrás de mim e falou assim: eu não falei, mãe, que Deus ia prover? Eu não falei. E aí ele me entregou as coisas, eu joguei o lixo fora e eu entrei dentro de casa e eu só sabia chorar. Eu dizia assim: Deus, eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha. O Senhor está cuidando de mim. E daquele dia em diante, eu falei assim: o luto não vai me matar. Tudo que eu passei não vai me matar. Foi aí o dia que eu decidi me levantar de verdade na presença do Senhor. Eu falei assim: a partir de hoje, eu posso passar o que for, mas eu nunca mais vou pensar em suicídio. Eu recebi a libertação dentro da minha casa, quando aquela providência chegou. E por incrível que pareça, desde aquele dia em diante, nunca mais faltou água na minha casa. Amém. Amém. Nunca mais faltou comida na minha casa. Os meus filhos nunca mais pediram comida para mim, porque quando eles pediam comida, eu falava assim: peraí que eu vou fazer um suco pra gente beber e dormir. E eu comprava aquele suco de 25 centavos, sabe? Ficava só aquela aguinha colorida, e às vezes eu não tinha nem açúcar. E eu dava para eles e a gente ia dormir. Eu já tinha me divorciado. E eu não tinha família, eu não tinha mãe, eu não tinha mais irmãos, eu não tinha ninguém para me ajudar, né? E foi o processo mais difícil da minha vida. E eu falo que foi dali que Deus me tirou dos escombros. E aquele dia em diante eu falei assim: nunca mais você vai falar na minha mente. Sabe? Eu determinei na minha vida que nunca mais o meu coração seria um terreno baldio para o inimigo falar mais na minha mente. E foi onde eu comecei a orar, a jejuar, né? Porque eu pregava de qualquer jeito, eu ia fazer a obra de qualquer jeito. E aí foi onde eu entendi que o mundo espiritual é um preparo. Que a gente não pode fazer a obra de Deus de qualquer maneira. A gente precisa se preparar porque vem os contra-ataques sobre a nossa vida. Com certeza. E daquele dia em diante eu comecei a orar, comecei a buscar pelo meu ministério. E Deus começou a mudar toda a minha história. E hoje, para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Nunca mais eu passei fome. Graças a Deus. Nunca mais, sabe? Às vezes eu olho assim para os meus meninos assim, eu vejo eles brincando com água, eu falo: não, olha, dê valor, né? Porque, gente, foi assim que eu passei. Me fala uma coisa, Luciana. Tudo isso que você passou, a gente sabe que é muito difícil as coisas, né? A gente sabe que é uma situação dificílima. O perdão, como é que ficou? Eu consegui perdoar. Hoje, eu falo assim, até mesmo para falar assim da minha mãe, eu não tenho raiva. Eu não tenho raiva. Eu consegui, assim, que nem eu me emociono falando da minha história, eu choro, Sim, porque, com assim, certeza. é o que eu vivi. Né? É o que as pessoas falam, o perdão, mas as marcas ficam, né? Exatamente, eu ia falar isso agora. Eu falo assim, a gente perdoa, né? Até porque eu só consegui me firmar mesmo o dia que eu liberei o perdão. Eu entendi que essa recaída que eu tinha ainda era uma porta de acesso que eu estava deixando aberta para o inimigo. Então, toda vez que o inimigo falava na minha cabeça sobre o ocorrido, eu me culpava, até pela morte do meu irmão. Por diversas vezes eu me culpava. Sabe? O inimigo falava na minha cabeça assim: ele só morreu porque você fugiu. Você está viva e ele morreu por causa de você. Então, por muito tempo, eu carreguei até aquela culpa na minha cabeça. Até que um dia eu decidi, eu falei assim: isso não vai mais me ferir. Tomou uma postura, né? Eu falei assim: eu não aceito mais que o diabo me condene, porque quem deveria me condenar me amou primeiro. Exatamente. Quando eu entendi isso, foi. A sua conversão foi exatamente quando? Como, né? Que momento? Foi, então assim, desde quando minha mãe ficou muito doente, que eu comecei a ir para a igreja, porque assim, você ir para a igreja é uma coisa, você ser a igreja é completamente diferente, né? Quando eu comecei a ter encontros mesmo com Deus, foi após os lutos que eu passei. Os lutos.
Foi no momento mais difícil da minha vida que eu ouvi a voz de Deus, né? Então, foi na hora que eu me vi sozinha com os meus filhos, né? Cheio de opressões, cheio de complexos, cheio de gatilhos na cabeça, Sim. que eu entendi que o mundo espiritual ele existe de verdade. E eu falei para Deus assim, eu não tenho mais pai, eu não tenho mais mãe, os meus irmãos que eu era mais próximo eu perdi. E eu falei para Deus assim, mas eu tenho Deus. E eu falei assim, eu quero uma mudança de vida. Eu falei assim, eu não permito mais ninguém abusar de mim. Eu não vou permitir mais ninguém me humilhar. E eu quero essa mudança, mas agora é de dentro para fora. Porque até então eu me vestia como crente, eu falava como crente, eu ministrava e tudo. Só que na minha mente, né, por detrás, teve um período da minha vida que eu pregava a palavra de Deus e quando saía da igreja eu fumava escondido. Entendi. Entendeu? E aí, depois que eu passei todo esse processo, que eu tive realmente um encontro com Deus de verdade, eu falei assim, a partir de hoje, o que eu quero para minha vida é uma transformação de alma. Amém. Não é mais de aparência. E foi onde eu comecei a buscar. E aí foi onde eu comecei a me apegar à Bíblia. Antigamente eu lia versículo quando eu ia ministrar, quando eu ia dar uma saudação assim, não tinha muita experiência. E foi nos piores momentos da minha vida que eu me via sozinha. Toda vez que a opressão tentava me pegar, eu ia para o meu quarto, eu fechava a porta, colocava um louvor e ia ler a palavra. E aquilo me acalmava e eu dormia. E aí eu comecei a adotar esse processo todos os dias na minha vida. E foi onde eu construí um relacionamento com Deus dentro do meu quarto fechado. Hoje eu aprendi que o melhor lugar que eu devo estar é dentro do meu quarto. Sim. Amém. E quando você foi para a igreja, você teve uma boa receptividade ou não? No começo, sim. Que vem aquele, primeiro amor. Mas, assim, quando você tem muitas recaídas, o ser humano desiste muito fácil um do outro. Então, assim, na hora da minha recaída, as pessoas... Eu não era mais crente. Ninguém me dava paz, Senhor. Era aquele olhar de criminalidade. A primeira caída, tudo bem, mas como era frequente, então mudou o comportamento. Né? Então, foi isso que eu não conseguia o processo da libertação. E, na verdade, o processo da libertação foi entre eu e Deus. Exatamente. Foi quando eu passei a orar, quando eu passei a me aproximar literalmente da Bíblia. Eu não tive o apoio que eu precisava. Infelizmente, eu não estive dentro da igreja. Né? Porque eu acho assim, para você dar o que você tem, primeiro você precisa receber. Né? Então, assim, infelizmente, muitas pessoas vivem muito sobre visibilidade, sobre aparência. Exatamente. Né? E realmente, você servir a Deus é você fazer o que Deus fez. Se é umas coisas que Deus, Ele ama, é o pecador. É verdade. Você tem um trechinho que você contou também no testemunho, que eu lembrei aqui, né? Você estava uma vez próximo a um caminhão, né? Foi quando eu tentei suicídio contra a minha vida. Que uma irmã foi lá e saiu de uma vigília, né? Foi esse eu dia. achei aquilo lá incrível. Aquele dia eu tava assim, 4, 5 dias virada. Tinha bebido, usado tanta droga. E aquele dia eu tinha brigado com as minhas amigas. E eu decidi aquele dia tirar a minha vida. Eu comecei a ouvir muitas vozes, alucinações. E esse dia eu ouvi o inimigo dizendo para mim assim, olha, vão te matar. E eu com medo de morrer, né? Eu sentei atrás do caminhão. Eu tinha uma arma de fogo naquela época. E aí eu escutei uma voz dizendo para mim assim, vão te matar. Mas para ninguém tirar a sua vida, tira você a sua vida. E eu dei vazão àquelas vozes. E eu catei a arma de fogo, bebi, consagrei a bebida que estava para a entidade, bebi. Estava com a droga no bolso, usei a droga que estava no bolso. Eu fui para trás do caminhão decidida, coloquei a arma de fogo sobre a minha cabeça. E olha como o mundo espiritual, gente. Eu apertei a arma e eu escutei o barulho do tiro, que na hora eu perdi a audição desse lado. Eu não ouvia mais desse lado. Eu parecia que tinha adormecido desse lado. Eu olhava para o meu corpo, a minha mão, e eu via meu corpo sangrando. Então, na minha cabeça, o tiro tinha saído da bala, do revólver. A bala tinha saído do revólver. E aí o inimigo começou a gritar no meu ouvido que eu era fraca. Por isso que o meu pai tinha abusado de mim. Por isso que eu estava vendo daquele jeito, porque eu não prestava nem para tirar a minha vida. Mas que ele me dava mais uma chance se eu pegasse as minhas 2 mãos e mirasse a arma sobre a minha cabeça e atirasse. Eu peguei a arma com as 2 mãos e apertei. Eu estou sentindo a minha alma saindo do corpo. Eu estou escutando um monte de voz gritando meu nome, dizendo, vem para cá, você não vai sofrer mais. Eram muitas vozes que gritavam o meu nome. Eu estava sentindo que eu estava perdendo o sentido. As minhas vistas já estavam ficando escuras,
A minha alma estava saindo do corpo. Eu sentia a alma. Gente, foi uma experiência muito grande, muito espiritual. Eu sentia minha alma saindo do corpo. Assim, eu tinha certeza que eu estava morrendo aquele dia. E, de repente, quando eu estou sentindo que está saindo a última bala, que eu estou sentindo que está saindo a última bala do revólver na minha cabeça, eu escuto uma voz dizendo assim: ah, Jesus, agora eu entendi por que o Senhor me trouxe aqui. Eu tomei um susto quando eu olhei, era uma irmã. Uma irmã com uma Bíblia na mão, do cabelo grisalho. E ela falou assim: moço, não sei se você é menino, se você é menina, moça, não faça isso. Deus me tirou de dentro da vigília. O Espírito Santo de Deus falou comigo e falou para mim assim: desce a Tomás de Lima, vai até a Rua dos Estudantes. E quando eu vi o caminhão, mas ela falava, hoje eu entendo, na época eu não entendi. Sim. Ela falava com muita graça. Porque aquela mulher falava, minhas carnes estremeciam. E ela falou assim: quando eu vi o caminhão, o Espírito Santo de Deus falou para mim assim: vai atrás do caminhão que eu vou te mostrar uma coisa. E chegando aqui, eu te vendo, assim diz o Senhor, não faça isso, porque grande é a obra que eu tenho sobre a sua vida. Te levantarei como uma missionária, você vai pregar os 4 cantos da terra, vou te usar. E aí eu falei para ela assim: para de falar isso, porque eu não sirvo a Deus. Eu não acredito em nada que vocês crentes falam. E ela falou assim: posso fazer uma oração por você? Eu falei assim: a minha religião não permite. E ela falou assim: posso orar por você? Eu falei assim: eu não aceito. E eu falei para ela assim: sai daqui, senão eu vou fazer uma merda comigo e com você. E ela falou, ela muito insistente, ela falou assim: Deus falou para mim orar aqui onde eu estou. Eu não vou pôr a mão em você. E eu falei assim: então tá bom, já que você quer me desafiar, então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer a minha reza, depois você faz a sua oração. E eu comecei a invocar as entidades. Comecei a chamar, cantar, rodar. Que batalha ali. Só que nada acontecia. Nada acontecia. E antes dela chegar, eu estava cheio de demônios comigo. Eu estava conversando com os demônios. E naquela hora, não tinha mais ninguém do meu lado. Eu me senti só eu e ela. E eu falei: calma aí, é que você está atrapalhando. E eu comecei a invocar o chefe. Falei: peraí que agora vai vir o cabeça. Você vai saber agora quem eu sou. Ele vai mostrar para você quem eu sou. E comecei a fazer a invocação. Aquilo que eu tinha aprendido. Só que nada aconteceu. Eu falei assim: talvez ele não quer vir porque ele quer te desafiar. Ele quer que você ore primeiro. Então, eu vou te dar a oportunidade para você orar primeiro. Acordo fechado? Ela falou: acordo fechado. Falei: só que você não vai pôr a mão na minha cabeça nem orar nas minhas costas. Ela falou: tá bom. Ela só estendeu a mão e falou assim: Deus de Israel, Deus que manda no céu e na terra, essa alma não é minha, essa alma é sua. E aí ela começou a profetizar na minha vida, no meio da rua. E ela falou assim: Deus, você não precisa de ambiente para ser Deus. Quando ela começou a falar aquilo, as minhas carnes começaram a estremecer. E aí, eu nunca... Depois daquela vez que eu chorei na escola, eu nunca mais tinha chorado. E, de repente, as lágrimas começaram a cair dos meus olhos. Começaram a cair dos meus olhos, começaram a cair dos meus olhos. E eu percebi que o efeito da bebida, da droga, estava começando a passar do meu corpo. Deus tomou aquela mulher em línguas estranhas. E ela rodava de um lado para o outro, assim. E eu rodava atrás dela, eu falei assim, na minha cabeça: quando ela parar de rodar, vou perguntar para ela onde ela comprou essa droga. Ela tá mais louca do que eu. A mulher tá falando umas línguas que, né? Que nem eu, quando tô bêbada, eu falo, né? Quando ela terminou de falar assim, que ela falou assim, que ela parou, que ela virou para mim e falou assim: Deus mandou eu te dar um abraço. Eu falei: abraço? Eu não recebo abraço de ninguém. E ela falou assim: deixa eu te abraçar. Só que quando ela falou aquilo, ela já me abraçou. Quando ela me abraçou, eu caí como uma criança de colo no braço daquela mulher. E ela dizia assim no meu ouvido assim: filha, eu sou teu pai. Eu sou o teu pai. E eu dizia: se você é meu pai, por que meu pai abusou de mim? E ele dizia: eu sou o teu Deus. Hoje eu mudo a tua história. E daquele dia em diante, assim, foi quando eu fui ver a minha mãe. Eu tinha pulado essa parte. Quando eu fui ver a minha mãe, a minha vida mudou por completo. E nunca mais eu fui a mesma. Que coisa, hein? Hoje, para a honra e glória do Senhor, tudo que eu vivi lá no passado, todas as minhas dores, os meus traumas, os meus complexos, graças a Deus, eu fui curada. Amém. Né? E hoje eu uso, né? Eu falo assim que eu não tenho mais dor, eu tenho um testemunho. Sim. Né? Eu uso para ajudar pessoas, porque assim, eu não posso retribuir a Deus tudo aquilo que Ele fez por mim. Sim. Mas eu posso retribuir ao meu próximo. Exatamente. E foi aonde eu me apeguei à palavra, né? Me apeguei à obra de Deus. E hoje eu amo ministrar, eu amo estar no altar. Amém. Graças a Deus. Amém. E graças a Deus, assim, para a honra e glória do Senhor, toda vez que eu ministro, Deus sempre alcança vidas. Amém. Deus sempre alcança. E hoje eu entendi que entre os mortos e feridos, eu sou uma sobrevivente. Amém. Amém. Olha, pastor, aqui, o negócio é forte. Tremendo, Né? tremendo.
Mas, olha, você que ouviu esse testemunho, é tremendo, tremendo mesmo. E eu tenho certeza que você ficou impactado com isso. Assim como nós ficamos também, né? E eu vou pedir mais uma vez, gente, compartilhe, dê o seu like, tá bom? E passa para frente esse testemunho que pode ajudar aquela pessoa que você não consegue chegar nela, não é isso, pastora? Exatamente. Às vezes a pessoa não consegue chegar, como é que eu vou falar que aquilo está errado? Então ouve esse testemunho aqui, já vai estar ajudando muito, né? E, pastora, foi muito bom. Se pudesse montar uma tenda aqui, né, João? A gente ficava aqui, né? Mas foi muito bom, né, gente? O que vocês acharam? Foi tremendo. Fantástico, a Né? gente vendo a forma como Deus ele age na sua vida, né? É verdade. Enviando pessoas, aqui, ali, falando, mostrando, assim. É tremendo isso. Eu estou sem É palavras. tremendo. Pastora Luciana, quem quiser entrar em contato com a pastora Luciana para chamá-la, para pregar na igreja, para contar o testemunho, enfim, vou pedir que olha para aquela câmera e dá seus contatos. A senhora pastora da igreja, dê o horário dos cultos, o endereço da igreja, seu Instagram, enfim. O nome da igreja, tudo certinho. Assim, primeiramente, eu vou pedir para vocês que ouviram o nosso testemunho, compartilha, manda para alguém que você conhece, né? Tenho certeza que você deve conhecer alguém, ou talvez seja alguém na sua família, né, que esteja enfrentando batalhas espirituais ou vícios, né, passando por algum problema. A gente entende que tem coisas que a medicina não resolve, o sistema não resolve, mas aquilo que não cabe na nossa mão, pode colocar no colo de Deus, porque Ele resolve, né? E compartilhe esse testemunho, tá? Você que quiser me chamar para ir na sua igreja, né? Eu tenho um Instagram, né, que está lá como pr.luciana_silva. Né? A gente congrega no Ministério Assembleia de Deus, Leão da Tribo de Judá. Né? A gente tem uns cultos, estamos fazendo culto de domingo de manhã, está tendo uma mudança aí, então a gente vai voltar com os cultos normal por conta do final do ano. Mas eu quero deixar aqui para você que talvez está aí pensando que Deus não pode mudar a história. Eu posso falar para vocês. Eu sou uma pessoa sobrevivente que Deus tirou dos escombros. Eu queria deixar uma palavra aqui, posso? Pode, Pra com gente ouvir. certeza. É uma palavra que tem falado muito no meu coração. Quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Né? Amém. Amém. Que nós possamos trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança, porque há esperança para a árvore que se foi cortada. Tem jeito, sim. Não desista da sua família, não desiste dos seus, tá bom? E se precisar de mim, nós estamos aí, tá bom? Para fazer o ID do Senhor, ir na sua igreja, ministrar, contar o testemunho, alcançar vidas, porque eu acredito muito no sobrenatural de Deus. Amém. Eu acredito muito que Deus ainda transforma vidas, né? Deus, ele tem o poder de levantar de um futuro necessitado e põe para sentar no meio dos príncipes. Olha eu quem eu era. Se forem na minha rede social, vai ver eu lá. Né? Quem eu era antes, quem eu era depois. E olha, eu rejuvenesci muito, viu? É. Graças a Deus. E é isso, gente. Eu quero agradecer. Viu, É, pela só uma oportunidade. perguntinha. A igreja tem Instagram também? Não, Não a tem. igreja não. Tá. Nem YouTube, nada, né? Não, não. Tá. Eu que mexo mais na rede Você social. tem um e-mail? Tem e-mail? Tenho e-mail, lucianarodrigues2018@gmail.com. Legal. Se alguém quiser. Luciana Rodrigues 2018 gmail.com. Corrigindo, tem o 10, né? 10. Então repete de novo, Luciana. Luciana Rodrigues 2018 gmail.com. Legal. Amém. Pastora Luciana, muito obrigado por você ter comparecido com a gente aqui. Foi, assim, tremendamente Realmente. muito bom, né? Eu que Eu agradeço. falei no começo aqui que eu assisti 2 vezes, deu vontade de assistir mais, ouvi de novo, quero ouvir mais ainda, né? Mas foi muito bom mesmo, tá bom? E, gente, você que esteve conosco até o final, que Deus abençoe sua vida, que você se sinta tremendamente abençoado por esse testemunho, por essa palavra que ela deu, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe, tenha uma semana assim, ó, excelente. Suave. Valeu. E segue, viu? Segue No meio. os velhinhos. Velhinhos aqui, ó. Os velhinhos. Vamos olhar pro meio ali, ó. Na câmera do meio ali, ó. Tá. E você que está aí vendo o nosso testemunho, compartilha, segue a rede social, segue o canal aí, clica, compartilha, tá bom?
Às vezes a gente não... Tem 3 formas, né, de fazer a obra. Indo, orando e contribuindo. Exatamente. Ore, se não puder orar, contribua. Se não puder contribuir, compartilha com alguém. Faça esse testemunho valer a pena. Que Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Valeu, obrigado. Obrigado. Valeu, João, pela tua força aí. Glória.